Olá, aqui é Salene Souza. Estou muito feliz e muito honrada com as pessoas que demonstraram interesse para conhecer mais sobre o programa de regulação do cérebro. Quero agradecer em especial quem está aqui presente e pelas perguntas. Provavelmente vão surgir mais perguntas no meio do caminho aqui. Quem estiver aqui presente, por favor, faça suas perguntas ou escrita, ou faça suas perguntas, como é que eu falo? Ah, com a sua voz mesmo, sabendo que, como a gente está gravando, você pode sair na gravação desse vídeo aqui. Então, esse vídeo, ele veio para a gente, eu decidi fazer porque a gente está com uma turma de pessoas interessadas e a maioria, assim, como sempre foi, eu vou até começar falando isso, como sempre foi, eu nunca me expliquei, nunca fiquei explicando o MATES. Na verdade, o MATES sempre foi algo que ou ele chamou a atenção das pessoas por alguma razão, ou as pessoas conheciam alguém que já tinha feito o programa MATES, e se falaram, olha, eu vi falar que é bom, ouvi falar que é isso, ouvi falar que é aquilo, ou senti que esse negócio era algo que eu queria fazer e vieram. Hoje em dia, a gente já está mais ou menos aí desde 2016, trazendo Mates para o Brasil, e a gente está com uma comunidade bem legal. Quem estiver chegando agora, por favor, tira o microfone, né? E agradeço. E o que a gente vem percebendo, o que eu venho percebendo, o que vem me fazendo querer continuar mais e mais e mais aqui oferecendo esse trabalho, é o feedback de quem já fez, né? Então, eu vou aprendendo muito com quem já fez e onde essas pessoas estão aplicando o MATES. Então, tem sido uma jornada muito interessante e muito bonita. Hoje eu vou contar um pouquinho da história, eu vou contar como que vai ser o curso, o que é o curso, para quem é o curso. E claro que eu sempre gosto de falar mais alguma coisa aqui lá, do que é, do que não é de conteúdo, tá? E estou aberta a perguntas e comentários. Então é o seguinte, o programa MATES, Programa de Regulação do Cérebro, foi um programa, deixa eu passar para frente. É um programa, ele não é, vamos lá, ele é um programa de psicoeducação para facilitar o entendimento sobre o funcionamento do cérebro. A gente leva a explicação do que é o trauma e as nossas reações de defesa do cérebro, que é a luta, fuga, congelamento, colapso e autoabandono, através de uma casinha, de uma imagem, de uma metáfora que a gente chama a casa do Mates. Assim como a prática, também nós oferecemos 5 práticas simples que provavelmente vocês já fazem, ou já ouviu falar, ou já oferece para os seus clientes, que a gente tem chamado as chaves Mates. A palavra Mates, ela foi escolhida, a princípio, para facilitar as pessoas a lembrar o que elas tinham que fazer quando estavam em crise, vamos dizer, numa situação de muita agonia, de tristeza, de ansiedade, de medo, né? Então, a gente queria que as pessoas lembrassem quais as estratégias que elas podiam utilizar para voltar a se sentir menos, ou para ficar menos ativado, menos agoniado, né? Ou para ficar mais calmo. Que aí a gente colocou, no inglês, a palavra mate significa colegas, companheiros. O que a gente fez? Como que a gente usa numa palavra que vai fazer com que as pessoas aprendam, lembrem, na hora do desespero, as 5 estratégias para se acalmar. E aí a gente usou, no inglês, mind, que ficou mente, air, que ficou ar, tree, que é árvore, mas a gente colocou terra em português, e de expressar, express no inglês, né? Stretch, que é alongar, a gente colocou soltar no português. Vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre cada uma, o porquê delas e como é que a gente surgiu, né? Como é que a gente acabou trazendo elas para o... Por que elas, né? Eu vou já falar. Por que essas 5, de tantas outras formas de autorregulação? Aqui sou eu, sou mestre em Ciências do Cérebro e da Mente, fiz na Universidade de Sydney, sou formada em Psicologia no Brasil. E uma das coisas que eu mais adorei, e ao mesmo tempo que foi um curso muito complicado de fazer, né? Que era um curso bem na área de psiquiatria, eu não sabia, mas o que eu achei interessante lá é que a coisa que eu tenho certeza que eu saí de lá é que a gente tem muito que aprender ainda sobre o cérebro. A gente sabe muito pouco. Eu, particularmente, minha opinião pessoal,
que a gente não vai, nesse planeta, talvez nessa, né, a gente ainda não vai saber de fato o que é o cérebro, como ele funciona, quem somos, como somos. Eu acho que isso aqui vai ser, esse planeta Terra, para mim, assim, é um planeta que a gente veio para entender que há mistérios. Não é aqui que a gente vai desvendar tudo, não, sabe? Mas o que eu acho legal é que dentro dessa linha da neurociência, para a gente profissional de saúde, para a gente que está ali no dia a dia com as pessoas, o que é interessante? É entender que existem padrões, teorias e hipóteses. Tá? Então, de tantas pesquisas, de tantos conhecimentos, a gente começa a entender que existem alguns padrões. Então, assim, existem padrões de como que geralmente a gente pensa, que área do cérebro geralmente é ativada, como que a gente sente empatia e compaixão, que áreas que são ativadas, como que a gente entra nesse lugar de sobrevivência e às vezes não consegue sair desse lugar de sobrevivência. O que será que está acontecendo no cérebro? O que acontece na nossa fisiologia? Então, a neurociência vem ajudando a gente a entender um pouquinho mais e até compreender tanto a si mesmo como ao outro. E para o profissional de saúde, eu acho que vem trazendo aí uma linguagem mais de tirar a patologia da frente. Sim, precisamos de diagnósticos? Na maioria das vezes, sim. É legal entender que existe um padrão de sintomas para que as pessoas estejam tentando sobreviver. Que, para mim, diagnóstico é um sintoma, é um mecanismo de defesa. Então, a gente desenvolve esses mecanismos para poder dar conta de algo que não está legal no sistema, não está regulado. É uma palavra que eu uso muito e vocês vão acabar entendendo mais. Então, tem algo no meu sistema que não está regulado. E não necessariamente sou eu. Então, quando a gente começa a fazer essas separações, a gente começa a ver o quanto que as pessoas aliviam, o quanto que as pessoas se sentem mais calmas com elas mesmas. Então, assim, foi um curso que me deu muita a ideia de que eu não sei nada, tem muito que aprender. Então, assim, quem sabe mesmo, confirma isso que a gente já entende, quem sabe mesmo de si é o nosso cliente. Nosso trabalho é de trazer ali algumas luzes, algumas leituras e ver o que surge desse sistema, o que surge dessa pessoa que está na minha frente, através do que ele vai conhecendo dele mesmo, né? Então, tira a perspectiva de que existe a terapia perfeita, existe a terapia única, existe o melhor para se oferecer. Tira tudo isso, porque não é a terapia que é boa, não é a teoria que é boa, é o que o meu cliente precisa e o que o sistema dele está aberto a receber. Então, eu tendo várias formas de engajar, eu tendo várias formas de compreender, ajudar o meu cliente a se compreender e a ter autocompaixão por si mesmo, esse é o caminho, para mim, da cura. É quando ele se aceita, é quando ele se sente visto, se sente amado, é quando ele sai dessa rigidez e desse bloqueio interno para se abrir para a fluidez e se permitir expandir, né? E para isso existem várias formas de a gente levar a cada cliente. Eu não estou dizendo que nós, terapeutas, não temos que ter linhas, especializações, temos, eu acho que isso é muito importante, mas lembrando que isso é mais para a gente do que para o cliente. O cliente ele não está nem aí se você tem um doutorado, um mestrado, se você não souber engajar, não souber incluí-lo, não souber fazer com que ele se sente que tem alguém ali que está dando a mão para ele e que está enxergando esta pessoa do jeito que ela é, como ela está, e compreendendo e o ajudando a se compreender, não tem trabalho. Para mim não tem trabalho. Essa é a minha opinião e eu sou muito assim nisso, eu sou bem firme. E eu falo isso que a gente percebe pelas próprias as pesquisas, né, que a gente percebe as pessoas que têm um profissional de saúde, as pessoas que têm uma visão mais ampla de aceitação do tratamento, por exemplo, elas respondem muito mais rápido do que as pessoas que não acreditam no tratamento, né? Então, quem que faz parte do tratamento? Quem oferece o tratamento? Quem está junto no tratamento? Tem alguém fazendo alguma coisa por essa pessoa. Então, a gente poder explicar para o cliente o que acontece com eles, eu chamo o cliente o paciente, tá? Algumas pessoas falam paciente, eu falo cliente. A gente passar para eles o que acontece com eles, o porquê que acontece certas coisas com eles, e dar formas para que o corpo, a mente, o sistema dele, as emoções dele, falam assim, opa, isso aqui funciona para mim, é isso que a gente precisa, abrir uma porta de entrada para ajudar a fluidez voltar na vida dessa pessoa. Então, vou falando mais depois, vamos lá. Essa aqui é minha sócia, eu moro, sou australiana, sou brasileira australiana,
Eu estou um pezão aqui, um pezão lá na Austrália. Eu estava com um pezão mais na Austrália e um pouquinho no Brasil. Agora estou ao contrário, pezão no Brasil, um pouquinho na Austrália. Talvez mude ano que vem de novo, mas essa aqui é minha sócia australiana e ela é formada também na psicologia espiritual, que é um outro ponto interessante da gente entender e diferenciar, né, o que é espiritualidade de religiosidade, é totalmente diferente, né? A espiritualidade é algo que nós precisamos, todos nós precisamos desenvolver para que a gente possa ter uma saúde mais ampla. Não necessariamente é acreditar em Deus, mas é acreditar que tem talvez acreditar mais em mim mesmo, ou acreditar em algo maior, mas que me faça me sentir pertencente, me faça saber que eu contribuo e eu influencio e sou influenciada pelo meio. Dentro dessa questão, não vou falar muito disso, mas só para ilustrar, dentro da questão da espiritualidade, é que a gente verifica também o quanto que as pessoas são capazes de ser gratas, quanto que as pessoas são capazes de ser generosas, quanto que elas têm capacidade de compaixão, de empatia. Tudo isso está envolvido aí, né, na questão da espiritualidade. Nós nos unimos, eu e a Rob, a gente se conheceu por causa do Brainspotting. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Brainspotting. Já falo da história do Mates. Mas a Rob é Robbie Abels, o nome dela. É uma grande amiga, uma pessoa incrível também. Ela é especializada também em dependência química. Nós duas nos especializamos em Brainspotting, que é uma terapia que utiliza-se dos olhos. Para quem conhece o MDR, a diferença é que tem várias diferenças, né? Sim, nasceu de um MDRista, que ao invés de movimentar os olhos das pessoas, ele descobriu achar um ponto, e a partir desse ponto a gente faz um processo focado de mindfulness, e a pessoa vai, e o que a gente percebe é que ela entra num processo mais profundo, e ela consegue entrar mais nesse nível subcortical, de forma profunda mesmo, né? Então, dentro do Brainspotting, a gente tem também a gente fala que existem várias formas da gente regular o cérebro, né? Uma delas é a estimulação bilateral, que a gente vê no MDR, ou pelo movimento ocular dos olhos, ou pelo tapping, né? Ou pela estimulação tátil, auditiva. E dentro do Brainspotting, a gente utiliza outro tipo de integração, que a gente fala bottom-up, que é de cima para baixo. Então, a gente vai da experiência do que está acontecendo no corpo para o que eu percebo que está acontecendo no corpo, além da estimulação bilateral que também é colocada, entre outras. De acordo com Daniel Siegel, são 9 tipos de integração que a gente pode oferecer numa terapia para ajudar as pessoas a se sentirem mais reguladas. Uma outra coisa, eu vou falando um monte de coisa aqui, tá? Dentro do Mates tem algumas que a gente aprofunda e outras aqui é só para sinalizar de onde as coisas acontecem e quem eu sou e como que isso tudo foi, como o Mates surgiu. Eu também, só para dar uma ideia um pouquinho de quem eu sou profissionalmente, me formei em MDR, vamos lá, psicóloga, depois fiz psicodrama, entrei no MDR, o MDR eu fui até me tornar facilitadora e supervisora. Hoje eu não atuo como facilitadora nem supervisora de MDR, mas tenho a certificação. Me formei em Brainspotting, fui até o final também. Hoje sou treinadora de Brainspotting, supervisora também, além de oferecer outros cursos avançados dentro do Brainspotting. Então, eu consegui levar o Brainspotting para o atendimento infantil e consegui ajudar a levar para pais e filhos fazerem o Brainspotting juntos. E um outro trabalho, junto com uma pessoa que trabalha com pessoas cegas maravilhosa, lá de Cuiabá, eu aprendi também a usar o Brainspotting de olhos fechados, e ela utiliza com pessoas cegas. Então, é uma terapia que dá para levar para vários lugares e dá para ser muito criativo dentro dela. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi no Brainspotting, eu fiz o Brainspotting antes de surgir o Mates, é que não adianta eu ter uma técnica. Se eu não souber ter sintonia com o meu cliente, não tem cura permanente. É uma palavra forte, mas é o que é a realidade. As pessoas estão buscando se curar. A cura, ela vem no primeiro passo na autorregulação. O que é a autorregulação? É o básico. Como que o meu sistema funciona diante do estresse. Como é que meu cérebro, meu corpo reage diante de tanta pressão, diante do que está acontecendo lá de fora. Como é que está meu eu diante de tudo isso?
Quando o meu sistema, minha fisiologia, começa a sair dessa parte automática de luta, fuga, congelamento, ou colapso, ou até autodefesa, o que acontece é que as pessoas começam a se sentir mais presentes. Quando elas começam a se sentir mais presentes, aí sim tudo pode acontecer, aí que a mágica acontece. Aí é quando o relacionamento muda, aí é quando as pessoas conseguem ter filhos, é quando as pessoas conseguem, muitas vezes, sair das suas doenças somáticas, das suas doenças mentais, é quando as pessoas conseguem abrir seu coração para Deus, é quando as pessoas conseguem criar outras coisas para contribuir para a sociedade, para a família, e vai. Né? Então, sem autorregulação, sem regulação, a gente pode ensinar o que quiser para essa pessoa, que ela vai, mas ela vai empacar, ela vai empacar. E o que é que desregula? O que desregula é o trauma. E o que é o trauma? Então, vou falar resumidamente. O trauma não é o evento. A gente aprendeu e até hoje é ensinado que o trauma é grande, pequeno, né? Eu aprendi muito isso na época que eu estudava no MDR, ter grande, ter pequeno. Quem define ter grande, ter pequeno? Não existe ter grande, ter pequeno. Existe trauma. Agora, como o sistema da pessoa reage a esse trauma, é que você pode dizer assim, não está tão pesado, não está tão leve, ou está muito pesado, não, já está leve. Então, eu já não uso mais essa expressão ter grande, ter pequeno, porque quem está definindo ter grande, ter pequeno é quem? Né? Outra coisa, quando a gente coloca isso, na minha perspectiva, ter grande, ter pequeno, eu diminuo, eu não valorizo a experiência da pessoa, tá? Porque, então, esse é um T pequeno. O que que o cérebro tá, né? O que que eu estou dizendo para aquele cérebro? Se de repente, porque eu acredito que a gente coloca T grande, T pequeno por causa do evento. Só que o trauma não é o evento. Tem gente que passa por um acidente de carro e estava dirigindo e, vamos dizer, 2 pessoas ou 3 que sejam, elas participam de um acidente de carro, a pessoa às vezes não estava nem dirigindo, e ela sai desse acidente, ela não consegue mais nem entrar no carro. E às vezes a pessoa que estava dirigindo, se machucou toda, sai desse lugar, né, se recupera e volta a dirigir. Então, o que tem a ver isso? O que tem aí que fez o diferencial? Não foi o evento. Foi o como que as pessoas carregam o evento no seu sistema. Como que elas carregam a experiência no seu sistema. No curso MEIS, a gente pincela mais um pouco ainda, assim, a gente entra um pouquinho mais no que é o trauma, no sentido assim, mais dessa questão teórica e tudo mais, e a gente dá uma linguagem muito específica usando a casa do MEIS para explicar para as pessoas o que acontece com elas quando elas estão em trauma. Porque o que acontece? A gente está traumatizado e nem sabe que está traumatizado. Né? A Rob, minha sócia, é uma especialista em trauma. Eu me tornei especialista em trauma. Fui assistente dela por alguns anos. A gente não vê essa matéria nos cursos de psicologia ou qualquer outro curso da saúde. Nem no mestrado, na Austrália, em Sydney, na Austrália, não tinha a matéria chamada trauma. A gente não é ensinado o que é trauma. A gente e já passou do tempo que a gente precisa ser ensinado o que é trauma na universidade. E a gente não vê isso nos cursos ainda. Então, a Rob, ela foi convidada para dar, né, um curso numa faculdade lá de psicologia da Austrália. Eu tive a sorte muito grande de acompanhá-la nos últimos no último 1 ano de aula que ela estava dando. Era o último ano que ela ia dar nesse curso, nessa universidade, essa aula. E pude dar assistência e acompanhá-lo o ano inteiro. Aprendi demais e, a partir disso, outras coisas foram acontecendo. Tá, vamos para frente, que senão eu fico falando muito aqui, tá? E vocês vão saber o que é o MEIDS. Então, vamos falar um pouquinho mais do que é o MEIDS. Outra coisa, estudei experiência somática. A experiência somática foi um treinamento em que foi um divisor de águas para mim, fortaleceu meu conhecimento e fortaleceu a minha pessoa, com a terapia em experiência somática também, do que é trauma, de como o sistema funciona. Foi desenvolvida pelo Peter Levine. A gente se chama Somatic Experience, não sei nem se pode mais chamar experiência somática, né? Mas antes era assim chamado. É o Somatic Experience, que tem várias formações maravilhosas também no Brasil. Eu fiz o TRE, a técnica de redução do estresse, que foi desenvolvido pelo David Berceli. Brainspotting foi desenvolvido pelo David Grant, tá? E tem monte de outras coisas que eu fiz, mas eu acho que assim, de forma
de técnica, de terapia, essas são as que eu mais utilizo, as que eu mais boto em prática mesmo. Eu fiz formações com especialistas como Gabo Maté, estou terminando a formação com ele, Daniel Siegel, que fala da neurobiologia interpessoal, fiz trabalho com Deb Dana, não sei se... Eu estou falando um monte de nome aqui, tá, gente? Mas, assim, depois vocês podem me cutucar e vocês vão... nas coisas que eu posto, eu sempre estou falando de um ou de outro. A minha formação foi sendo construída com essas pessoas, né? Conheci o trabalho do Porges, que fala da teoria polivagal, que fala do sistema nervoso autônomo, e aí conheci a Deb Dana, fiz um curso com ela também, foi aí que eu consegui entender que o curso Mates é completo, ela faz um trabalho que ela utiliza a metáfora de uma escada para explicar o sistema nervoso, e nós utilizamos a casa, entre outras coisas, mas percebi ao fazer o curso dela, uma pessoa linda, compartilhei com ela, ela falou que é ótimo o que eu estou fazendo e tudo mais, e que é um pouco diferente, porque eu incluo mais teorias no meu trabalho, ela só inclui a polivagal. Então, eu falei, não, é o Mates, para mim é o Mates que eu vou continuar levando, porque ele inclui todas as outras né, vertentes para a gente explicar o sistema nervoso. Como a teoria polivagal é uma teoria, a gente nunca sabe até que ponto a teoria vai manter, porque outras teorias podem chegar. Então, enquanto não tem enquanto ela não é enquanto tem muitas coisas acontecendo, eu prefiro manter uma metáfora mais aberta do que uma metáfora fechada para a gente falar do cérebro, né? Só vou pedir um joinha para quem está aqui, se está tudo bem até agora, se está muito rápido, se está tudo... Obrigada. Acompanhando. Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Mates, como é que ele foi desenvolvido? Então, originalmente, a gente desenvolveu Mates para as famílias, para famílias com necessidades complexas que enfrentavam problemas de saúde mental crônica, violência doméstica, adição, falta de moradia. Ou seja, nós fomos convidados para trabalhar com uma ONG que trabalhava ela ajudava o sistema da família e da justiça, né, o sistema da justiça da Austrália, quando chegava uma denúncia de algum tipo de situação familiar que a criança precisaria ser removida, ou que a mulher precisaria ser removida dessa família. E o que estava acontecendo? As famílias com crianças, como a coisa era tão complexa, muitas vezes eles tiravam as crianças e já botavam num outro lugar. Na Austrália não tem orfanato, na Austrália tem foster care, foster families, que é famílias da comunidade, da sociedade, que são voluntárias de ficar com essas crianças enquanto o sistema está resolvendo a vida delas. Agora imagina, famílias que não estão preparadas, tá? Que elas não conhecem o que é receber uma criança com problema de violência em casa, não tem nenhum vínculo com a família da criança, a criança perde totalmente contato com a família. Então, o que vocês imaginam que seria o comportamento dessas crianças, né, nessa situação? O que começou a acontecer? Primeiro que eles não estavam com tantas famílias, porque as famílias começaram a ficar... Só quem tinha muita paixão, compaixão mesmo, para continuar nesse esquema de receber essas crianças com muita dificuldade, né, que vinham com muita dificuldade de vínculo. Algumas famílias começaram a se tornar abusivas, porque elas não sabiam lidar com essa criança, e a coisa começou a piorar. Então, o sistema de justiça falou, está piorando a situação, porque a gente tirou a criança de uma situação para melhorar e não está melhorando, né? Está piorando e a gente ainda está tendo o problema que as famílias saem não bem dessa experiência, as famílias que nem estavam fazendo parte da questão ali que chegou. Então, essa ONG veio para trazer assistência para esses pais, essas pessoas, essas famílias denunciadas, e dar uma oportunidade, antes que esse pai ou essa mãe perdesse a custódia do seu filho, vamos ver na família, nesse contexto, quem é o menos prejudicial para essa criança. Tá, é a mãe. Então, vamos oferecer vamos oferecer o que tem que oferecer para o pai ou para quem estava nessa dinâmica, e vamos dar muita atenção para essa mãe. Proteção, se precisar sair de casa, atendimento médico, tentar ajudá-la com o trabalho e, principalmente, tentar ajudar esses pais a melhorarem sua parentalidade, como é que eles vão, né, ser cuidadores, melhores cuidadores. E aí foi que uma assistente social, que é a Nathalie,
conhecia meu trabalho com crianças e falou, você faria, você iria lá ensinar esses pais, que ela sabia que eu trabalhava com pais também, você vai lá ensinar essas mães a acalmar seus filhos? E aí eu olhei e falei assim, tá, mas pelo perfil que você me falou, não é só ir lá assim e acalmar não é só ensinar essas mães a acalmar os filhos, não. Acho que o passo é um pouco maior que isso. Mas deixa eu chamar aqui a minha amiga, que na época não era minha sócia, que é a Rob. E se ela puder vir comigo, vai ser melhor. De qualquer forma, eu já tinha dito sim para ela. Então, nisso, a Rob falou, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a gente tinha a oportunidade de encontrar esses pais e essas mães que estavam, né, recebendo apoio como é que se fala? Recebendo apoio e, desculpa, trabalhando aí suas dificuldades, a gente ia lá levar alguma coisa. Então, nós decidimos, eu e a Rob, a gente sentou, e eu lembro até hoje, assim, a gente sentou assim, numa semana, a gente gastou 3 tardes e pensamos, o que a gente faria para pais que chegariam para a gente, assim, um grupo de pais e falaram assim, lascou tudo, não sei o que fazer, estou perdendo a custódia dos meus filhos. E aí a gente falou, a gente precisa primeiro ajudar esses pais a se entenderem. Então, o que a gente pensou? Vamos levar alguma coisa que explique para eles como que o cérebro funciona. E aí que entrou essa história do luta, fuga, congelamento, que a gente só levou esses 3 na época, que era o que a gente conhecia, e a gente falou, vamos levar essa teoria aí da luta, fuga, congelamento. Beleza. O que mais que a gente precisa fazer para que essas pessoas saiam daqui sabendo o que vão fazer? A gente sabia que a gente tinha poucos encontros, então a gente não podia. Eu tinha uma visão de trabalho social, principalmente trabalho que você entra num lugar e sai, que às vezes, e isso já tem até já tem até gente que registrou esse tipo de situação, a gente fazer um trabalho, teve um desastre natural não sei aonde, você vai lá, faz um trabalho e sai. Já tem comprovação de que quando vai um time de pessoas ajudar uma comunidade e sai sem deixar algo, retraumatiza aquela comunidade. É uma outra perda. Isso é uma coisa bem importante para a gente pensar, porque aqui no Brasil a gente vê muitos trabalhos voluntários, de assistência, de questão de situação de desastre. Vai um time para lá, fica um período com essas pessoas, ou alguns dias, ou às vezes que seja um mês, e vai embora. E não fica nada, não fica contato, não fica nada. Então, é a segunda perda. Isso é muito forte para o sistema. Então, eu e a Rob, a gente pensou assim, a gente não pode entrar e sair sem nada, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, uma das coisas que a gente tinha tem que ter alguém com a gente que vai permanecer com essas pessoas. Então, mesmo que ela não faça o que a gente faz, é uma pessoa que tem que vir aprender com a gente, porque quando a gente sair, esta pessoa vai dar continuidade ao que a gente ensinou aqui. Esse é o ponto número 1. Segundo ponto, a gente tem que deixar algo simples para que essas pessoas possam levar com elas, quando elas estiverem sozinhas, elas possam estar fazendo ali, elas possam ter ali com elas mesmas informações que elas consigam colocar em prática. Então, não adianta ela ficar dependendo de mim ou da gente para dar conta de ficar bem. Então, esses foram os pontos principais, tá? Nem toda palestra eu falo disso, mas me veio de falar isso aqui agora para vocês. E aí, o que aconteceu que foi maravilhoso? A gente chegou lá, super humilde, ensinamos em 4 encontros, eram mães muito, eu falo desreguladas, porque eram assim, pessoas que estavam indo para o hospital, tinham acabado de sofrer violência doméstica, ou estavam passando por questão de alcoolismo, ou qualquer outro uso de drogas, ou tinham algum diagnóstico severo de doença somática ou mental. Então, eram pessoas que estavam ali muito muito vulnerável, tá? Então, não dava para você chegar e ficar explicando, igual eu estou falando com vocês, sem checar com elas o que estava acontecendo. Porque elas desconectavam muito fácil. Então, foram 4 encontros de 2 horas, mas, na verdade, era um intervalo de meia hora. Por quê? Porque eram pessoas que precisavam de mais conectividade do que fala e ficar ensinando ali na frente com elas. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo, não é a técnica, mas como eu entrego a técnica, não é a terapia, é como eu faço a terapia, que vai fazer com que uma pessoa tenha um sistema que vai interagir ou não, que vai se abrir ou não para aquele trabalho. A gente foi sem nenhum tipo de expectativa, o que a gente sabia que a gente queria era levar uma forma de explicar como funciona o cérebro, uma compreensão de si mesma, da situação, para que elas pudessem entender que o sistema delas, o cérebro delas influencia o sistema e o cérebro dos filhos, e a gente queria levar técnicas, estratégias, eu gosto de chamar mais de estratégias de como elas podiam utilizar com elas e, se quisessem, utilizar com seus filhos. Tá? Então, esse era o objetivo principal. O que aconteceu? A gente teve esse primeiro grupo maravilhoso, a gente levou a teoria, essas mulheres
engajaram tanto que elas nos ajudaram a criar metáfora. A gente é grata até hoje por essas mães, que a Casa Mates foi porque elas falaram. As Chaves Mates foram elas que nos ajudaram a fazer essa metáfora para elas entenderem o que a gente estava fazendo com elas. E elas começaram a nos falar que elas estavam falando sobre isso com os filhos. E a gente não tinha ensinado a fazer com os filhos ainda. E eram criancinhas, gente, às vezes, muitas vezes, de 5 anos, de 3 anos, mães com bebês, mães com meninos de 10 anos também, meninas, né? Então, assim, eram todas as idades. E aí elas falavam assim, olha, agora meu filhinho está falando para mim que eu estou em cima da casa, que eu estou embaixo da casa. Porque elas levaram a metáfora para os filhinhos e a gente começou a falar, uau, peraí, a gente não estava pensando em ensinar para as crianças, mas pelo que essas mães estão falando, dá para a gente levar para as crianças diretamente também. Então, logicamente que depois eu fui desenvolvendo como utilizar com crianças. Mas, o que foi o ó do Borogodó dessa história? Quando a gente saiu, depois desses 4 encontros, a coordenadora, que participou de tudo hoje, ela também é facilitadora de Mates, ela falou assim, Salene, é o seguinte, ótimo que vocês foram, tipo, mais ou menos umas 2 semanas depois, ela ligou para a gente, vocês vão ter que voltar. Por quê? Primeiro que a gente quer que você continue com outros grupos, mas, na verdade, o que a gente quer é que você ensine para os nossos assistentes sociais. Porque deixa eu te falar o que aconteceu. A gente estava... ligou uma das meninas que estava no nosso grupo, lá do Mates, o agente de assistência ligou para ela, e ela falou, e o que a gente tinha falado no curso? A gente falou assim, olha, se você estiver em cima ou embaixo da casa, já vocês vão ver um pouquinho o que eu estou falando, não tome decisões. Primeiro volta para o meio da casa antes de tomar decisão, que é o que a gente quis dizer. Centra primeiro, acalma primeiro, antes de tomar decisões. Só que às vezes quando uma pessoa está desesperada e você fala calma, o que acontece? Piora. Como assim? Eu tô calma, né? Então, o que a gente percebeu com a metáfora da casa? Que quando você fala tá em cima, tá embaixo, a pessoa aceita mais, ela entende, ela fala realmente, estou em cima. Não tem julgamento, não tem alguém dizendo o que está acontecendo comigo, né? Então, facilitou muito a comunicação delas com elas e com outras pessoas. E aí, se a gente liga e ela fala assim, uma delas, né? Olha só, não estou podendo falar agora, não, que eu estou em cima da casa. Depois a gente conversa. Pai, desligou na cara do agente. Ele desesperou e falou, ela é a coordenadora, olha só, acho que eu preciso ir lá na casa de fulana, porque ela está em cima da casa. E eu estou preocupada, será que ela vai se jogar? Meu Deus do céu, ela não quis falar comigo no telefone. Tá. Aí ela falou, mas quem é? Aí ele falou assim, é a fulana. Aí ele, ué, mas a fulana não mora em casa. Que casa que ela estava falando? Ela mora em apartamento. Eu não estou entendendo nada. Aí ela, calma, calma, deixa eu ver aqui. É a fulana de tal? É. Ah, ela estava no curso do Mates, por isso que ela está falando em cima da casa. Calma. Daqui a pouco ela deve te retornar. Se ela não te retornar, você liga daqui uns 5 minutos, porque ela deve estar fazendo as estratégias que ela aprendeu para poder ficar calma e conversar com você. Aí ele ficou confuso e ela falou, Salene, tem que vir aqui ensinar nossos agentes. O que a gente começou a fazer? A gente teve que começar a ensinar profissionais de saúde. Os médicos que atendiam essas mães começaram a perguntar o que a gente estava fazendo, o que a gente tinha feito, porque as mães que estavam com problemas de vício ou com problemas de saúde mental tinham melhorado. E elas falavam que tinha a ver com o nosso programa. E a gente foi recebendo essas informações e ficando muito assim, uau, a gente não fez nada, né? A gente só levou uma informação. A gente não fez terapia com essas mulheres. A gente só levou uma informação e isso fez esse movimento inteiro. Que coisa linda. Então, isso foi em 2011. Desde lá para cá, as pessoas têm sido formadas. Hoje, a primeira vez que a gente formou facilitadores, estamos terminando a formação de facilitadores de grupo, foi ano passado. A gente vai abrir outra turma esse ano também. O que a gente vai oferecer em junho agora, que é o Mates Deep Dive, Mates, um mergulho profundo, é para quem quer atender individualmente e é o primeiro passo para quem quer depois se tornar um facilitador de grupo. Nós temos outros treinadores, um está na Inglaterra, ele já levou para escolas, ele montou uma escola e botou no currículo, o Mates, no currículo da escola, faz parte do currículo da escola. Todos os funcionários têm que fazer Mates, todos os funcionários têm que ensinar para as crianças e eles ainda estão no movimento de levar para as famílias. A gente começou com as famílias, algumas pessoas já levaram para empresas, a gente levou para organizações, e a gente teve muita demanda também de clínicas e hospitais. Então, assim, o Mates, ele entra em qualquer lugar, né? Vai depender de como a pessoa está levando, qual é a demanda e como que a gente pode fazer isso, mas ele é uma linguagem que pode entrar em qualquer lugar. No curso Deep Dive, que é o que eu vou oferecer para profissionais de saúde, mental, ou seja, psicoterapeutas, agora em junho, ele é totalmente voltado para você utilizar
se precisar até numa psicoterapia. Ele não é uma terapia, mas ele pode ser colocado no seu trabalho e se tornar terapêutico. Vamos falar já já um pouquinho mais disso. Esse meu amigo da Inglaterra já levou até para os refugiados, gente. Foi uma das coisas mais lindas que eu já escutei. E eu já ensinei numa mesa de bar para um amigo de uma prima minha, numa mesa de bar. Ela, ai, pelo amor de Deus, fala da casa do Mates para esse menino que ele precisa saber. Aí eu pedi a caneta para o garçom e desenhei no guardanapo o que era a casa do Mates. Ele falou, se eu soubesse disso antes, eu não tinha parado naquele lugar, que ele tinha acabado de sair de uma hospitalização, né? Por causa da saúde mental dele, entrou numa crise muito forte. Se eu soubesse dessa casa, aí ele falou assim, e descoberto que eu tinha uma área de churrasqueira, de churrasco na minha casa, não teria sido internado. Eu achei muito bonitinho. Tá. O programa MATES, ele considera que quando as pessoas estão em luta, fuga, congelamento, colapso e autoabandono, ou seja, no modo de sobrevivência, elas precisam de maneira simples de lembrar o que elas aprenderam. Por isso que, às vezes, gente, a gente está lá na terapia fazendo alguma coisa com as pessoas, quando elas vão para o dia a dia, elas falam, não consegui ainda, eu não sei, eu não sei o que aconteceu comigo, eu perdi de novo, né, a minha paciência, parece que é maior que eu. Então, assim, a gente sabe quando a pessoa é disparada nesse lugar, quando tem um gatilho, ela é disparada nessa sobrevivência, é difícil ela sair sozinha. Se ela não tiver algo que é fácil de ser utilizado e que o sistema dela diz sim para isso, e não algo que eu tenho que ficar fazendo ela aprender, ela repetir o tempo inteiro sem ela não conseguir sentir. Ensinar estratégias que as pessoas não conseguem sentir que faz a diferença é perder tempo. Por exemplo, vamos repetir uma mantra. Gente, se você repete um mantra que a pessoa não acredita, que ela se sente distante, você está criando mais caos mental. Porque a rede neuronal que não acredita vai começar a disparar e dizer que merda é essa que você está falando aí? Não faz sentido nenhum para mim aqui. E aí é subcorticalmente, às vezes. Às vezes a gente consegue perceber essa luta, mas muitas vezes é subcortical. Você não sabe o que está acontecendo. Você só sente aquela rejeição pelo mantra, ou por si, por não estar dando conta de fazer como todo mundo, de sentir como todo mundo. Né? Então, a gente tem que começar a entender mais da fisiologia, como que o subcortical funciona, e o frontal também, para a gente poder dar conta de dar estratégias que vão fazer esse sistema falar, opa, isso aqui clica aqui dentro. Não tem um gatilho para levar as pessoas para a desregulação? A gente tem que oferecer gatilhos para trazer as pessoas para a regulação. Por isso que a gente desenvolveu a metáfora. As metáforas ajudam as pessoas a se perceberem, que é a metáfora da casa. A gente desenvolveu um livro, né, que para quem trabalha com grupos, esse livro foi desenvolvido para quem trabalha com grupos, mas a gente já tá trazendo a versão para quem trabalha também com pessoas individualmente, que é um outro curso para dar os passos a passos, e a pessoa vai preenchendo, né, o livrinho dela, fica meio que um diário do Mates, ela vai percebendo o que vai acontecendo com ela. E vai preenchendo e vai se sentindo como se estivesse, não como se estivesse, ela vai observando o progresso dela ali. E tem a pulseira Mates, que eu sempre uso, já dei várias as pulseiras, às vezes eu estou no aeroporto, às vezes estou na rua, estou num bar, estou num restaurante, alguém começa a falar alguma coisa, aí gosta, se importa, e eu falo da pulseira e eu acabo entregando. Outro dia eu conheci um rapaz no avião, uma coisa muito legal, esse encontro, ele trabalha como bombeiro e ele começou a me falar da história dele, aí eu comecei a falar do meu trabalho. Nossa, mas eu estou até na busca mesmo, assim, né? Essa pandemia, eu estou precisando de depois buscar uma terapia e tal. E aí eu comecei a falar do medo, expliquei, ele ficou, nossa, eu adorei, eu queria saber mais e tal e tal. Aí eu expliquei para ele rapidamente, ali no avião mesmo. E aí eu falei, você gostou mesmo? Ele falou, gostei. Eu falei, vou te dar pulseira. Gente, eu achei a coisa mais fofa. Quando eu olhei no Instagram dele, ele tirando foto lá da vida dele, e ele com a pulseira. Eu falei, que lindo, ele ainda tá com a pulseira. Aí eu mandei a mensagem, e aí, tá usando o Mates? Aí ele, olha, nunca mais tirei essa pulseira. Aí ele mandou uma foto dirigindo e a pulseirinha, assim, né? Ele falou assim, quando eu olho para essa pulseira, já me acalma. Gente, é tão incrível isso. A gente gosta de ganhar presente, né? Acho que essa é uma coisa interessante. E o presente dado pela conexão, ele tem um significado diferente para o nosso sistema. Então, eu já tive clientes que saíram de situação de suicida, que foi a pulseira que muitas vezes fez como é que eu falo?
a conexão dela comigo, porque eu não podia fazer a terapia com ela todo dia, e nos dias que eu não podia falar com ela, né, fazer terapia, contactar com ela, falar com ela todos os dias, né, mas no dia que eu não podia, eu até falava, talvez não possa alguns dias, por horário, alguma coisa assim, ou pela questão do que ela estava passando. E ela falou, não tem problema, ela falou, não, tudo bem, mas pelo amor de Deus, não deixa de falar comigo. Tá, a gente entrou um dia esqueci, não esqueci. Um dia eu liguei e ela não pôde, e ela me ligou e eu não pude. A gente não pôde se falar naquele dia, e eu terminei meu dia, não ia ligar de noite. No dia seguinte eu mandei uma mensagem, falei, olha, desculpa, ontem não deu, eu tentei no horário, não deu, você tentou, não deu, e tudo bem. Aí ela falou assim, não, tá tudo bem. Sabe o que eu fiz? Eu olhei para a pulseirinha e fiquei lá com a pulseira. E aquilo me acalmou, Selene, de um jeito. E aí eu falei, ai meu Deus, que bom, nem eu lembrava que existia pulseira para ajudar essa pessoa. Mas foi algo muito empoderador, e hoje eu falo que é muito importante que vocês recebam a pulseira no treino, e que se vocês puderem investir para passar pulseira para os clientes de vocês, não é obrigatório, mas tem essa opção também. Significado rapidamente da palavra mates. A palavra mate significa, na cultura australiana, é uma palavra muito utilizada, e aí mate, ou mate, que eles falam, ele tem um acento diferente. No coração da cultura australiana, esta é a segurança, o mates, né, é uma palavra que significa amigos e companheiros, então no coração da cultura australiana está a segurança e o conforto no mateship. Ou seja, o companheirismo que incorpora as qualidades da igualdade, lealdade e amizade. Os australianos sabem que quando estão com problemas podem contar com seus mates, amigos companheiros, para ajudá-los. Geralmente é mais utilizado entre os homens, né, essa palavra mates, mas a gente brinca muito como mulher, e aí mate, mas assim, pode ser para homem ou para mulher. A gente decidiu honrar esse conceito importante ao chamar o nosso projeto de mates, tanto porque a cada letrinha lembra uma estratégia, mas porque é uma palavra que remete aos amigos. E o nosso cérebro, ele precisa do cérebro do outro para se desenvolver, ele precisa do cérebro do outro para se perceber. Então, nós dependemos do outro para desenvolver. Tá? O nosso cérebro só desenvolve se eu tiver interação com outras pessoas. Essa pandemia ela veio para provar para a gente, até para as pessoas que gostam de ficar sozinhas, que quando eu não tenho a escolha, que eu não posso escolher, mas que eu sou obrigada a ficar sozinha e ter que ficar realmente isolado, isso diminui a minha forma de pensar, de agir, de esperteza, de criatividade. Ele diminui, porque a gente tem um circuito do relacionamento que, se a gente não se mantém em atividade de relacionamento, ele diminui a ativação. Eu fico mais tímido, eu fico mais retraído, meu corpo não fica tão solto, muitas outras coisas vão acontecendo. Então, a gente chama o MATES hoje, a gente programa MATES, programa de regulação do cérebro, já que ele oferece informações e habilidades que são disponíveis para apoiar, que é o que a gente espera de um amigo. A sigla eu já expliquei para vocês o que significa, né? Então, cada letrinha aí significa uma estratégia de autorregulação. E o que é um MATES aí, para quem quer saber se é uma técnica, se tem comprovação, não tem comprovação? Todas as chaves têm comprovação, porque olha só, dentro das teorias dos pensamentos, usar o pensamento a gente sabe que é importante e faz a autorregulação. O que a gente faz no MATES, a gente introduz uma coisa muito simples, que é trazer, buscar com as pessoas um pensamento ponte, é um pensamento que já existe e que faz com que elas se sintam bem, já está lá. A gente vai caçar o que já existe na pessoa, tá? Esse é o diferencial. Dentro dessa chave, você pode entrar você pode fazer muitas outras estratégias de pensamento. Então, todas as técnicas que a gente conhece, principalmente na técnica de TCC, você pode utilizar aqui num outro momento para fazer expansão mental dessa pessoa. No MATES, a gente quer uma coisa básica, a gente quer algo que ajude a pessoa a apenas acessar o que já existe nela. Se não tiver, a gente nem usa essa chave por um período, tá? E aí eu explico no MATES por quê e tal, no curso lá. O ar é a respiração. Já é comprovado que a respiração muda o nosso cérebro. Então, a estratégia respiração, que é o ar, já não tem mais o que explicar. A gente só trouxe para cá. Exercícios de aterramento. Já tem muitas comprovações e pesquisas aí também que mostram que é algo que também ajuda as pessoas a regular. Falar, dar nome, dar sentido, dar palavras ao que eu sinto,
É outra forma de integração. Tudo isso aqui são formas de integração do cérebro, tá? Todas comprovadas pela neurociência também. Eu não falo cada um no treinamento, não. Eu ensino vocês a utilizarem. Quem tiver interesse, eu indico os lugares para vocês lerem mais. O expressar, a gente fala muito da questão de nomear o que sente e onde sente no corpo. A consciência corporal é essencial para o trabalho da gente. Não adianta só pedir para as pessoas falarem, não adianta só olhar o comportamento, não adianta só olhar o que elas pensam. A gente precisa entender como elas sentem no corpo, como o corpo responde às situações do dia a dia, do estresse, do trauma. E o soltar, que é mais uma estratégia que vai para o corpo, que é o alongar. Já está comprovado, mais que tudo, que exercício, que movimento ajuda até as pessoas curarem de depressão. Então, dentro disso, a estratégia, a gente utilizou todas as estratégias que a gente já usava em consultório, eu e a Rob, e a gente já tinha estudado, já sabia que isso era algo que funcionava para a maioria das pessoas, a gente botou num pacote. Então, o MATES, na verdade, ele é a junção de tudo que existe num lugar só, tá? Ele não é uma coisa nova, meu Deus, olha que coisa nova. Não, ele é novo na forma que a gente juntou essas informações. Não existe algo que juntou dessa forma. Ainda não conheci. Eu conheço pessoas trabalhando com as estratégias, eu conheço pessoas que estão trabalhando com a teoria, mas botando junto e levando de uma forma simples, a gente ainda não viu uma coisa tão simples assim. A gente viu que tem alguns pedaços, não estou dizendo que o nosso é o melhor, eu estou dizendo que isso pelo que eu recebo de feedback e pelo que eu tenho estudado. A gente conseguiu botar tudo num lugar só e em uma sessão você consegue passar isso para uma pessoa. O que a gente está querendo fazer quando a gente oferece o MATES? A psicoeducação, gente, ela é crucial. Quantas vezes a gente recebe pessoas que não sabem nem por que elas estão fazendo terapia? Ou que tem uma queixa, mas não sabe entender por que ela tem aquela queixa. Então, trazer a questão do como que o sistema funciona, as estratégias simples que eu já falei, né, de trazer algo para que elas possam utilizar e que faz sentido para aquele sistema utilizar. E tem algo muito importante, que é trazer um aumento da consciência, da presença, que elas precisam ter mais consciência e ciência de que a presença delas impacta na vida dos outros e o dos outros impactaram lá na infância e o dos outros ainda hoje impactam na vida dela. O que a gente vive hoje de problema como adulto tem a ver com que nossos primeiros anos de vida. E eu falo de vida não é só quando eu nasci, é quando eu fui concebido. Nosso sistema ele é influenciado 3 meses antes da gente ser concebido. O que aconteceu com meu pai e minha mãe, na vida deles, ou na história do como eu fui concebido, vamos imaginar pessoas, né, que hoje a gente já sabe que a gente tem gerações de crianças que foram feitas de inseminação artificial, ou hoje a gente já sabe que existem mães familiares que tiveram outras formas aí, várias outras formas de concepção. Isso aí vai influenciar, tudo isso vai influenciar no meu sistema nervoso. E a gestação, o como eu nasço, né? Como é que eu nasço? Como que eu nasci, né? O parto, e aqueles 6 primeiros meses de vida, como minha mãe estava, os 2 primeiros anos da minha vida naquela dinâmica familiar, e até os 7 anos, que é quando eu tenho a minha identidade ali começando a se formar, porque tem mais pré-frontal e mais cognitivo acontecendo para que eu comece a olhar eu separado do outro, eu começo a ter essa separação. E aí é onde a minha identidade se instala. Então, e as minhas defesas se instalaram com 6 meses de vida, tá? A defesa se instalou com 6 meses de vida. A identidade com 7. Então, tem muita caminhada aí para se olhar. E aí, o que acontece? Se eu não tenho nenhum tipo de ajuda, apoio, olhar neste período, eu vou levar essa desregulação para o resto da minha vida, ou de forma inconsciente, geralmente de forma muito inconsciente, ou de forma, e aí eu quis dizer direto ou indireto, que o direto é aquele assim, tá nítido, sabe? Aquela pessoa que nunca consegue um trabalho, aquela pessoa que tá, né, entra na droga, aquela pessoa que hoje tem violência como forma de se relacionar, tá nítido que é uma pessoa desregulada. E tem os que não são tão nítidos, aquelas pessoas que procrastinam, né? E aí, assim, tem uma dificuldade em alguma atividade ou em alguma situação, aquelas que estão lá com problema sexual, mas não fala muito, deixa a coisa rolar, mas não fala muito, que estão com problema no relacionamento, mas não fala também, deixa passar, porque assim, não, o certo é ficar aqui, por causa...
né, culturalmente a gente, né, tem uma pressão maior para manter certos comportamentos, mas, na verdade, a razão mesmo não vem daqui do hoje, vem lá de trás, o que esse sistema vem carregando de forma fisiológica, mental, emocional e espiritual. Vem dessa combinação, mas tem a base fisiológica, que a gente precisa olhar. E essa base fisiológica, ela gera uma energia através do nosso batimento cardíaco, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente respira, e isso é sentido. Nós estamos aqui, agora, você me escutando, você está recebendo através do meu tom de voz e do que você está olhando aqui, que são a luz, né, que vai estar ativando o cérebro da gente, além do tom de voz que está ativando aí a audição de vocês estão sendo influenciados e estão influenciando esse momento. Então, existe uma troca aqui de energia que a gente tem colocado, que é o cordão mágico invisível. Quando eu estou consciente da minha presença e da minha troca, essa conexão ela é diferente de quando eu não estou. E aí a gente entra aqui também até na questão do trauma transgeracional. O trauma transgeracional é o que é passado de forma inconsciente de uma geração para outra. A gente vai repetindo sem nem perceber que está repetindo, vai passando sem nem perceber que está passando. No momento que eu tenho consciência dos meus traumas, mesmo sem ter trabalhado profundamente, eu já consigo diminuir ou até eliminar a passagem do trauma para os meus filhos, para o meu marido, para quem está do meu lado. Tá? A consciência é poderosa, muito poderosa. Eu acho que em relação ao geral do Mates, é isso. Alguma pergunta até agora, que eu vou entrar só numa coisa rápida aqui. Joinha, se está tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Te ouvindo falar, eu fiquei com a impressão de que o Mates ele atua mais nos sintomas do que na causa. Faz algum sentido isso? Vai por aí ou não? É o contrário. Tá. A gente utiliza dos sintomas para descobrir a causa, mas não focamos no sintoma. A gente foca no como que esse sistema está reagindo internamente para produzir esse comportamento. Então, uma pessoa que chega para a gente, estou com depressão, ou uma pessoa que diz para mim, eu estou com problema de não consigo viajar de avião, que seja. Esse é o sintoma. O que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é falar para assim, vamos ver aqui, de onde veio isso? Primeiro, deixa eu te explicar como o cérebro funciona. E eu levo a informação da casa. Eu quero entender se ela se enxerga como uma pessoa que está em luta, fuga, congelamento, colapso, ou em vários deles ao mesmo tempo. Então, eu quero quero trazer uma autoconsciência do como que ela se enxerga dentro. Porque o que as pessoas fazem? Elas fazem o seguinte, eu tenho este problema, ou eu sou este problema, principalmente quando vem com diagnóstico. O que a gente quer é trazer o que a fisiologia, o que está acontecendo na fisiologia dela para ela ter desenvolvido isso. Porque isso fez ela olhar, está fazendo ela olhar para algum lugar que ela ainda não está sabendo para onde é. A partir desse olhar é que a gente vai começar a buscar de onde veio isso? Vamos conversar mais lá atrás? Quanto tempo acontece isso na sua vida? Quanto tempo isso não acontece? E tal e tal. Claro que o que as pessoas querem? A gente está brincando, né? Elas querem uma terapia McDonald's, que é assim, eu estou vendo isso, eu vou fazer isso e resolver aquilo. Tem pessoas que só com a psicoeducação, elas realmente mudam o comportamento delas, tá? Elas mudam até o jeito que elas se sentem em relação a muitas coisas. Elas se autorregulam. Mas a maioria tem trauma que a gente precisa olhar. Elas estão cientes que está tendo trauma ali? Porque o que eu gosto com o Mates? Eu gosto de ensinar o Mates para ver assim, aqui é algo que essa pessoa já trabalhou muito, que já fez todo um trabalho, e agora ela só precisava dessa informação para seguir em frente. Fechar com a chave de ouro. Isso, perfeito. Ou ela ainda tem um nozinho ali que nem eu sei direito, nem ela sabe direito, e a partir dessa conversa, desse olhar, dessas práticas juntas, dessas estratégias, a gente vai começar a perceber algumas coisas que estão acontecendo no sistema dela, e a gente vai ter que perguntar mais sobre isso. Ela pode ter memória, ela pode ter memória, que eu falo, não é nem só visual, tá? Memória sensorial mesmo. Nossa, no meu peito agora eu não senti isso na minha vida. Ou isso, ou uma dor de cabeça que há muito tempo não sentia, ou até assim, Salene, eu estou agora respondendo às pessoas, estou com medo de mim, porque assim, antes eu ficava calada com tudo, agora eu não consigo ficar calada com tudo. E aí a pessoa não vai se sentir doida, porque eu falo para ela o seguinte, então, você estava num lugar da casa, agora você está saindo desse lugar e está para esse outro lugar. Ainda tem uma desregulação, mas olha que legal o movimento.
eu brinco que o Mates, ele vem para mostrar para a gente a energia, sabe? Assim, como é que está a energia dentro do corpo, como é que está essa fluidez aí dentro. Então, é meio que não é um diagnóstico, mas é meio que um diagnóstico. Como é que eu estou aqui dentro através dessa linguagem do Mates, né? E aumentar a consciência dessa pessoa. Porque quantas vezes eu atendo as pessoas que ficam falando o tempo inteiro do seu marido, ficam falando o tempo inteiro da sua esposa, eu fico falando o tempo inteiro do chefe, eu fico falando o tempo inteiro daquele trabalho, ou só foca naquele concurso. O que é essa obsessão? Por que isso está tirando a tua paz? Por que tem questões reais, mas o que... Tá, tem as questões reais, trabalhamos as questões presentes. É a base disso, né? Isso, exatamente. Trabalhamos o que tem aqui. Mas se continua, o que está por trás repetindo, que está no automático, que está no sistema nervoso autônomo, né? Vamos dizer Vai assim. além da psicoeducação, né? Agora eu entendi um pouco melhor. Eu fiquei com a impressão de que parava na psicoeducação. Ah, mas legal. Não. Vai muito além. Aí, o que acontece? Tá. No curso, para falar do Deep Dive, obrigada pela pergunta, tá? No curso, no Deep Dive, o que acontece? Eu, no início, só dava para psicólogos e profissionais formados em psicoterapia, né? Que estavam ali no dia a dia, que estava atendendo pessoas diretamente, principalmente pessoas com trauma. Tá. Então, a gente ensinava tudo, até como você vai usar isso mais aqui, né? Aqui, como é que você usa essa estratégia, como você tira a pessoa de cima, de baixo da casa, tal e tal e tal. A gente estava fazendo tudo isso. E aí começou a acontecer que pessoas que não são da saúde mental começaram a falar que isso aqui estava ajudando também no trabalho delas, não para fazer a terapia, não para usar as estratégias, mas para ter um conhecimento e falar, nossa, agora eu entendi o que está acontecendo, e às vezes até utilizavam. E aí a gente abriu para todos os profissionais de saúde durante a pandemia. Qualquer profissional de saúde poderia vir fazer o curso um mês. Que foi ótimo, não me arrependo por isso. Só que, o que aconteceu? O que eu vi de resultado? As pessoas que são profissionais de saúde mental, elas usufruem muito mais do Deep Dive, porque elas entendem como é que usa as estratégias na psicoterapia, do que os profissionais de saúde, que não são da saúde mental, que entenderam, respeitam mais o trabalho do psicólogo e do psicoterapeuta depois do curso, porque agora ele entendeu até onde ele vai, até onde ele não vai. Então, o profissional de saúde vai até a psicoeducação. O profissional de saúde mental usa as estratégias para levar a pessoa no lugar mais profundo. Então, o que decidimos esse ano? Que o Deep Dive é só para profissional de saúde mental. Por quê? Porque a gente vai pegar do começo ao fim e levar a pessoa em todos esses lugares. Nós vamos oferecer um introdutório para profissional de saúde e nós vamos oferecer para o uso pessoal de profissional de saúde, tá? Que já existe um grupo de pessoas que estão se formando para ser facilitador de levar isso para o uso pessoal e não para ensinar os profissionais de saúde a usar o Mates. Então, é um pouco diferente o formato, tá? E, ao mesmo tempo, quem tem interesse, que é profissional de saúde, só de fazer a psicoeducação, nós vamos dar um curso menor e um curso mais voltado para essa linha, né? E a gente vai ter um livro daqui a pouco, e daqui a pouco todo mundo vai estar recebendo mais essa informação. Mas dentro do Deep Dive, é para o terapeuta. Olha só, a gente brinca muito, né? O psicólogo é o que mais ajuda, mas é o que menos se ajuda. Por quê, gente? A gente sabe, é muito fácil ajudar o outro, porque a gente já tem até um histórico de ser ajudador. A gente nasceu já sendo treinado de criancinha a cuidar do outro, né? A gente até tem uns trauminha por causa disso. Então, o nosso foco aqui no Mates é assim, como que a gente ajuda o terapeuta a se olhar? Porque, gente, não tem coisa mais especial e importante do que um terapeuta conectado com ele. O terapeuta conectado com ele, ele faz qualquer coisa acontecer na frente. Porque no momento que você está aterrado e você está íntegro com você, quem tiver à sua volta, isso vale para tudo, né? Vale para um relacionamento, vale para quem as mulheres que não, os homens que não estão conseguindo atrair, que querem. Fica com você, se ama, se olha, que você vai ficar um magnético, né? Vai ser resultado um imã. Não é? Brainspotting me ensinou e me ensina muito isso. Assim, eu trabalho muito a minha presença através do Brainspotting. Mas o que me faz entender e ter estratégias para me colocar nesse lugar foram as terapias somáticas, como, por exemplo, a experiência somática, o TRE, e deles o Mates. Então, hoje o Mates é a base de tudo na minha conversa. As pessoas falam assim para mim, mas qual é a sua linha? Eu falo assim, olha, eu uso o Mates. Dentro do Mates eu vou usando as linhas que forem necessárias. Se eu tiver que falar numa linguagem psicoanalítica, eu vou falar. Se eu tiver que parar tudo e pegar uma técnica de mais lá do TCC, eu vou fazer. Porque vai depender do que o meu cliente tá precisando. Eu não preciso ser especialista em todas essas linhas. Eu preciso entender de todas essas linhas. Agora, tem um diferencial. Tem pessoas
Se eu sou formada mais, de repente, numa linha mais somática, talvez eu não vou conseguir dar mais aquela escuta mais psicanalítica, porque eu não tenho a psicanálise, por exemplo. Mas de que forma eu posso entender o que está acontecendo com o meu cliente e de levá-lo para encaminhar para esse tipo de terapia, caso eu não possa dar esse tipo de terapia. Porque tem gente que quer se conhecer profundamente e tem gente que quer só resolver o problema dela. Então, tem linhas e linhas para ajudar nisso, né? E a outra coisa que eu acho que o meu maior desejo em oferecer o Mates, eu não quero o Mates tirando o que já existe. Eu quero o Mates sendo a linguagem comum entre os profissionais. Então, um psicanalista, um TCC, um Brainspora, um EMDR, que seja, eu quero que nós tenhamos a mesma linguagem. Então, quando eu te encaminho, eu falo assim, olha só, estou com um cliente aqui que ele está em cima da casa, eu já expliquei, ele já conhece a linguagem da casa, ele vai chegar no seu consultório, ele já vai saber que você já fala aquela linguagem, então você já tem meio caminho andado. Toda essa questão da compreensão com esse cliente. Quando eu converso com os meus colegas que entendem de mates, é outro diálogo. Porque eu falo para ele assim, ó, ela é uma cliente, está mais por cima, né, sistema mais em cima da casa, então acho que ela vai precisar de usar mais umas chaves, ela gosta mais da chave tal e tal, ou seja, a chave tal e tal está me dizendo que aquele sistema, por exemplo, ele está mais aberto no nível corporal e não mental, ou o contrário, ele está mais aberto no nível mental e não tão corporal. Então, as chaves, elas vão entrar em cada lugar, em lugares diferentes também. A chave mente é mais no mental, você vai observar como é que é a percepção mental, os pensamentos, como é que tá as crenças. A chave A vai para o corpo, como é que ela está com as emoções, porque se a pessoa, ai, tô passando mal, quando eu começo a prestar atenção na minha respiração, você vê que ela tá, o sistema dela emocional não tem tolerância para sentir. Se ela bota o pé no chão e não consegue sentir e levar a atenção dela para o pé... O que eu acho muito incrível nisso tudo é que quando a gente está numa terapia verbal clássica, com o cliente nessa condição, é isso que você está falando. Não adianta falar, não adianta querer que ele fale. Quando ele está nessa condição, tá? Sim. O sistema não está processando. Não está aberto, ele não está... Não está aberto, exato. Ele não está processando, ele está bloqueado. Então, quando eu entendo sobre trauma, eu começo a entender melhor que caminho eu vou entrar. Porque mesmo uma pessoa traumatizada, com pensamentos muito negativos, às vezes aquele é o lugar que eu vou entrar, porque aí ele tem abertura. Mas às vezes não. Ali é o lugar que eu menos tenho que ir, porque ali não adianta. Ali não adianta eu tentar convencer, eu falar. Só que a casinha do Mates abre essa perspectiva, porque ela fala, por isso que eu estou tendo esse pensamento que eu estou muito em cima da casa. Meus pensamentos são mais debaixo da casa. E aí ela abre a porta para qualquer outra coisa que a gente possa incluir, porque aí ela começa a se sentir escolhendo. Quando a gente está em modo de sobrevivência, a gente não está escolhendo. A gente está no automático. Né? Tá, Laene, queria fazer só mais uma contribuição. Claro. Eu não vi se lá no comecinho foi a Dayana ou se foi a Paula, que falou que trabalha com a TCC, crianças dentro do espectro autista. Quem foi? Foi a Paula. Foi a Paula. Paula, eu venho da análise do comportamento aplicada. Então, assim, comportamentalista roxa. E quando eu te vi perguntar sobre as evidências, a gente dentro dessa área trabalha com práticas baseadas em evidências, principalmente dentro do desenvolvimento neuroatípico, né, no caso das crianças dentro do espectro. E uma coisa que a prática tem me mostrado e que eu tenho achado muito lindo esse movimento é que muitas vezes a ciência não vai ter ferramentas para captar coisas que existem, não são visíveis, não são mensuráveis ainda, né? Mas que nem por isso deixam de existir. Então, quanto mais eu passei a olhar com carinho para o que acontece na prática, na interação com o cliente, mais eu fui abrindo espaço para outras abordagens. Então, por exemplo, tem uma cliente minha que o que eu tenho de ferramenta hoje, que foi oferecida pela análise do comportamento aplicada, a cada sessão veio se mostrando mais e mais insuficiente. Até que eu me vi perdendo essa cliente. Ela virou para a mãe dela e falou assim, mãe, eu acho que eu não quero mais o atendimento online,
Mas eu sabia que não se Que não tratava era o... do atendimento online. Eu já vinha sentindo que eu estava perdendo essa cliente em terapia. Então, o meu inconsciente / consciente já estava me direcionando para o que estava acontecendo. E quando eu soltei tudo, eu falei, esquece, não quero mais saber qual é a minha abordagem, eu vou me conectar com essa cliente e entender do que ela está precisando. Mudou da água para o vinho. Né? E qual é a ciência que hoje, eu fico pensando muito nas nossas duas áreas, TCC, a minha aba, né, do inglês Applied Behavior Analysis. Então, assim, quando que eles vão dar espaço para isso? Se a gente fala isso na nossa comunidade... Ah, não pode, tem alguns a lugares que não gente é pode. rechaçada. Então, assim... Eu acho que você está trazendo Fala. uma coisa. Eu agradeço. Pode terminar de falar, que eu vou te agradecer e vou Vou complementar. fechar bem de uma forma rapidinho. diferente. Não, pode falar. Então, hoje eu vejo que, assim, quando alguém vem com uma linguagem muito técnica, alguma coisa muito assim, né? Tem até aquela questão do ego, do status. Eu falo, gente, balela para mim. Pode vir com a ciência que você quiser, pode vir com o artigo que você quiser. Hoje eu vejo que eu estou num outro lugar, assim, é de olhar para a relação com o cliente, de fazer como a Salene falou, você chega para aquele momento com o cliente. Se você vai usar brainstorming, se você vai usar estratégias da comportamental, da TCC, do MATES, isso aí o cliente vai te mostrar no meio do caminho. Mas a gente chega com a nossa presença, né? Com o nosso afeto, com a nossa estrutura, e vamos ver do que ele está precisando. Hoje eu agradeço muito, assim, ao universo, a Deus, por essas coisas terem chegado. Então, eu senti, assim, que seria importante dividir com a Paula, né, que trouxe uma questão que eu traria há pouquíssimo tempo atrás. Então, é isso. Eu agradeço, Lorena. Eu me arrepiei toda aqui. Paula, você quer falar alguma coisa? Porque eu também posso mediar aqui. Inclusive, minha preocupação é porque, assim, a gente tem toda aquela questão, né, do código de ética, o que a gente faz, o que a gente não faz, e porque há um pouco tempo, aí justamente as crianças que eu estava lidando com espectro autista, o que aconteceu? Eu vi que a abordagem estava sendo insuficiente para compreendê-la. Aí eu falei assim, peraí, eu tenho que usar... sair do lugar. Eu comunicando com outros colegas, eu fui criticada por isso. Se você é TCC, você é TCC no sangue. Você não pode ter outras abordagens. Você tem que ser fiel àquilo. Então, se você pegar uma outra, significa o quê? Que você está sendo tipo vira-lata. Você está traindo, você está se misturando, você agora não é pura. Exatamente. E aí, assim, só que mesmo com essas críticas, diante dessas críticas, é essa questão. Aí eu fui pesquisando, né, mais técnicas. Eu falei assim, olha, eu não quero saber o que o outro diz para mim. Eu quero saber se eu posso ajudar esse paciente, porque o paciente, a gente acaba tendo aquela empatia tão grande que a gente quer se envolver mesmo, a gente quer trazer ele. É isso. A gente quer servir como ponte para ele de crescimento, e até mesmo para a gente, né, quando a gente vê que a gente está fracassando em uma área porque a gente ficou no nosso canto por medo do que as pessoas falam, que outros profissionais acham, isso nos frustra, né? Muito. Sem dúvidas. Acho que quando a gente sai da graduação, e é um bom começo, a gente sai da graduação, a gente tem que expandir esse olhar, que são os profissionais hoje que não fazem, né? Sai da graduação, coloca na cabeça, eu sou psicanalista, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, e eu sou só isso, né? E aí chega algum cliente, por exemplo, naquele momento que, por exemplo, a psicanálise não vai dar um suporte que ele necessita naquela hora. Exatamente. O que acontece? Pode até prejudicar o paciente ou o cliente. Por quê? Porque quando eu não solto ele, para que ele vá em busca de outros profissionais, eu quero que ele engula a psicanálise ou TCC de qualquer maneira, porque eu acredito nela e quero que ele acredite nela, né? Eu falei, não, peraí, deixa eu procurar, eu quero saber mais se tem outras técnicas que muito bem eu estou preparando para poder dar suporte a ele, né? Para que ele sinta assistido, que eu estou validando, eu sei que ele está passando, e vou de encontro, buscar também, porque isso também faz parte do profissional que quer atender o paciente, né? Ele tem que sentir a simpatia, mas... E quer, em primeiro lugar, promover a cura, seja com qual ferramenta for, com qual abordagem for.
Isso. Porque se ele for até você, é sua responsabilidade de oferecer a ele uma amplitude, né, de ferramentas. E aí, no decorrer, a gente vai se ajustando a se adequar melhor a ele, não a mim. Lindo. E aí, eu tô toda arrepiada, porque eu falo que o Mates, ele chama quem ele quer chamar, não sou eu, é o Mates, entendeu? Então, se vocês estão aqui, ó, tô toda arrepiada. Essa é a minha mensagem. Até me emocionei em alguns momentos, porque é isso, gente. A gente precisa, como profissional de saúde, se permitir. Não é só no Brasil, estou ainda com a Austrália, estudei na Universidade da Austrália. Se eu falasse de qualquer coisa diferente, eu era olhada de rabo de olho, porque curiosidade, mas assim, não sei se eu posso me aproximar. Estou curioso, não sei se eu posso confiar nessa pessoa. Né? Mas a verdade era, eu já ouvi falar o que você está falando, mas, né? Então, assim, aí vem com a desculpa de que não tem isso, não tem aquilo para comprovar. E enquanto eu estava falando de algo que a pessoa tinha entendimento, já tinha ouvido falar, ele me deu atenção. No momento que eu falei outra coisa que ele nunca tinha ouvido falar, eu não tive mais atenção, porque veio sim o ego. Aí, assim, eu não estou aqui para julgar se é ego ou se não é ego. Eu acho que é uma questão cultural dentro da psicologia, que a gente tem que sair com uma linha de pensamento, tem que escolher qual é a sua linha de pensamento e ficar nela até morrer. É um casamento. Senão você é um mau profissional. Senão você é um mau profissional. Não sabe o que está fazendo besteira. Eu acredito na ética, existe sim. Eu acho que a gente tem que se especializar, mas a gente não pode fechar a mente. Especialização é uma coisa, a mente aberta é outra coisa. E aí, assim, às vezes eu vou falar algumas coisas interessantes de experiência e algumas coisas interessantes de... E é por isso que eu quero trazer o Mates. O Mates, ele é a junção de várias coisas num lugar só. Mas por que o Mates funciona? Ele não foi feito para profissional de saúde. Ele foi feito para o cliente. Quem nos ajudou a entender que isso funcionava, que isso fez sentido, não foi um grupo de profissionais. Foi um grupo de mães no pior do momento da vida delas. A gente levou algo e elas falaram assim, fez sentido para mim, eu quero mais. E isso fez com que a gente... Hoje é que eu vou atrás do que o Mates é. O que embasa o Mates? Eu não tinha nada embasando o Mates antes. Hoje eu vejo que o Mates já é embasado. Ele é embasado na teoria, na teoria do Porges, ele é baseado na teoria das terapias somáticas, ele é embasado na neurociência do cérebro, ele é embasado já nisso. Eu não tenho escrito assim, olha, isso, vê daqui... Não, quando a gente fez, a gente já pegou alguma coisa e hoje a gente vai atrás do que justifica o funcionamento dele e por que em alguns lugares funciona e em outros não. Cada chave já tem histórias de pesquisas e pesquisas, a gente não inventou ele, né? O que a gente criou aqui foi colocar num pacote. Tá? Então, dentro disso, posso ou não posso usar o Mates? É psicoeducação. Você não faz uma psicoeducação sobre o TCC? Você não explica para as pessoas como ela funciona, o que acontece no cérebro dela? Se a gente for falar de ética ou não ética, eu acho antiético dizer para uma pessoa que ela só é pensamento. Eu acho antiético. Que o trabalho, ela vai funcionar depois que ela mudar o comportamento. Quem disse? Ela muda o comportamento modifica, aí você percebe que só mudou a energia para um lugar diferente. É outro comportamento repetitivo. Ou, tudo bem, o comportamento mudou, mas e aí? O que acontece com o resto? Daqui a alguns anos ela fala para você, voltou. Ou ela fala, tem outro negócio aqui que ainda não está aqui. Eu estou só jogando uma coisa. Psicanálise. Vou mexer com todos, tá? Vou sair daqui odiada, mas vou mexer com todos. A psicanálise, eu brinco assim no sentido de, o que adianta eu ficar... fazendo com que a pessoa fique ali o tempo inteiro falando, e não ter uma conectividade comigo. Estou falando de psicanálise mais rígida, tá? E aí a pessoa sai lá, gente, racionalizando tudo. Ela consegue explicar tudo, ela consegue se identificar com as coisas, ela olha aqui para cima, ela é ótima. E o resto do corpo? Onde é que está? A pessoa às vezes nem consegue se perdoar de tanta racionalização que ela faz. Estou aqui exagerando, pelo amor de Deus, tá? Terapia somática. Não adianta eu ficar só com a pessoa, mandando ela ficar só lá, olha para o corpo, olha para o corpo, olha para o corpo, se eu não permito outras vertentes desse trabalho. Eu trabalho com TRE, eu acho uma ferramenta linda. Não é todo cliente meu que está preparado para o TRE, que é um exercício que faz você ficar tremendo o corpo inteiro por 10, 15 minutos. Quem teve trauma
de parto ou de abuso, ou está carregando uma tensão muito grande no corpo, quando ela começa a soltar, dá pânico. Então, eu não posso simplesmente dizer que só o TRE vai funcionar para as pessoas e para todo mundo. Brain Spotting, eu sou treinadora de Brain Spotting. Eu acho que o Brain Spotting serve para todo mundo, mas qual é o timing que eu vou usar o Brain Spotting? Qual é o momento que o meu cliente está preparado para usar o Brain Spotting? MDR poderoso. Não é para todo mundo. É para todo mundo. Mas qual é o timing que eu estou oferecendo? TCC é para todo mundo. Qual é o timing que eu estou oferecendo? O que eu quero dizer com timing? Qual é o momento que eu insiro isso? Qual é o momento que o meu cliente está precisando disso? Então, eu vou falar uma coisa aqui, que é o seguinte, é uma palavra que eu uso que é muito forte. Eu falo que o psicólogo ou profissional de saúde mental, ele precisa ser promíscuo. Aí uma pessoa falou... Gostei. Eu vou explicar. Aí uma pessoa falou... Flexível, mas adorei essa palavra. Só que usa camisinha, tá, gente? Usa camisinha. Seja promíscuo, mas use camisinha. E aí eu falei que, né, que por que eu falo isso? A gente precisa se arriscar, que é o que vocês estão falando aqui. E eu agradeço a coragem de vocês. Porque eu acho que quanto mais a gente conseguir se expressar, a gente não está dizendo que o TCC é ruim, a gente não está dizendo que a psicanálise é ruim, a gente não está dizendo que eu estou usando essas duas que a gente mais sabe, e a gente sabe que são comunidades muito, muito mais fechadas, mais rígidas no que eles, né? Mas se a gente ficar só em um lugar, eu até brinco, né? Eu vou usar até o Freud aqui. Eu falo, se o Freud voltasse agora, nesse momento, ele ia falar assim, puta que o pariu. Desculpa a palavra para quem está escutando isso aqui, mas puta que pariu. Isso, gente, eu tenho mais de 100 anos assim, sabe? Tipo, passou. Vocês não evoluíram dentro do que eu já ensinei. Cadê a evolução do que eu ensinei? Vocês tinham que ir para frente com isso e não fazer o que eu fazia. Evolui, meu povo, sabe? Essa eu acho que é o que eu entendo de Freud, pelo que eu já visitei a casa dele, senti a energia dele. A doida. Mas, assim, a gente precisa também ser agente na terapia. Eu aprendi que eu não podia ser Salene. Eu não tenho que falar da minha vida para o meu cliente, eu não tenho que fazer piadinha com o meu cliente, mas eu preciso ser eu. Se eu sentir algo, se eu me emocionar, se eu tiver algo que meu coração fala, eu preciso compartilhar isso com o meu cliente, por que eu vou esconder isso? Cadê minha intuição? Eu não sou uma máquina. Eu sou um ser humano escutando outro ser humano. Eu acho que por isso que a gente precisa de um conselho mesmo de saúde, como é que fala? A gente precisa de um conselho, a gente precisa de ter um lugar de trazer a ética para nos dar o limite do que eu posso ou não, em questão de respeito à alma do outro, em questão de respeito à saúde do outro. Tem que ter limite para a gente poder estar num campo aí de olhar que, né, vai mandar a pessoa ficar pelada, vai tocar a pessoa de forma inapropriada e dizer que isso aqui trabalha o trauma. Existem coisas que a gente tem que tomar de conta. Agora, o que é ético e não ético, sabe? Às vezes eu me questiono. Eu insisti com uma linha só, com uma pessoa que não está funcionando. Sabe o que é a minha experiência na Austrália? Lá, as pessoas, eu vou voltar para o promíscuo, tá? Já. Lá na Austrália, os psicólogos são formados em TCC. Eles são especialistas em TCC, eles não têm a liberdade que a gente tem aqui. Eu sou feliz de ter estudado psicologia no Brasil, porque eu vi várias linhas e tenho a liberdade de escolher o que eu quero trabalhar. Olha como é que é um sistema rígido e pode ser traumatizador. A Austrália, as pessoas saem especializadas em TCC, só podem aplicar TCC, e o governo só dá o seguro-saúde para quem aplica TCC. Aí, o que acontece no dia a dia? Deixa eu te contar no dia a dia. As pessoas chegam para mim e falam... As pessoas chegam para mim ou para os meus colegas que não são só TCC e falam assim... Só não é TCC, estou falando TCC, mas assim, é o behavioral, comportamental, é mais essas linhas que têm base de pesquisa. Quando eu estudei, aí vem toda uma outra história de estudo. Quem é que está fazendo as pesquisas? Quem está pagando para as pesquisas? E outra pergunta. Quando a gente faz uma pesquisa com o TCC, a maioria delas não verificou 6 meses depois e 1 ano depois o que aconteceu com esses clientes. Só naquele momento do término daquele processo. Toda terapia, no final de um processo, é maravilhosa. Eu quero saber depois de 6 meses, eu quero saber depois de 1 ano como é que ficou essa pessoa. Então, são poucas terapias, por isso que o MDR... Faz um follow-up. E
E por isso que o MDR ele chegou com uma forma aí de pesquisa muito forte, porque ele veio do TCC, então a pessoa que é a Francine, que sabia fazer pesquisa, continuou fazendo pesquisa, mas ela acrescentou algo. Agora ela teve que ser muito delicada para acrescentar esse algo. Levou anos para ela conseguir também até fazer pesquisa e conseguir comprovar o trabalho dela, porque ela estava entrando com algo novo e que as pessoas não aceitavam esse algo novo, que mudou completamente a saúde mental. Por causa do MDR, a gente tem um brain sport, por causa do MDR, a gente começou a falar mais de trauma. Eu tenho que reconhecer isso no MDR, entendeu? Porque foi por causa disso, de uma coisa incluída dentro de outra, que a coisa andou, aumentou, se expandiu. A gente tem outras ferramentas. As pessoas falam a experiência somática hoje, que já existe há muito antes, que não tem pesquisa em experiência somática, tanto quanto em terapias comportamentais, mas é a que está curando a galera. É a somática. Tá? Então, as terapias baseadas no cérebro que levam o corpo em consideração, e não só o comportamento em consideração, não só o pensamento em consideração. É elas que estão transformando as vidas das pessoas. Hoje a gente tem terapias energéticas que finalmente vão começar a ser mais reconhecidas. São terapias que ajudam. Só que eu também sou assim, olha, vai fazer terapia energética, até usando, que leva para o espiritual, por exemplo, ayahuasca, toma cuidado, a pessoa tem base para poder entrar nesse espaço. Isso é expansão. Quais são as terapias que trazem expansão? Quais são as terapias que trazem autorregulação? A gente precisa saber diferenciar isso. Não adianta falar, todo mundo tem que fazer ayahuasca da vida. Ai, agora virou moda. Não é moda, gente. Saúde mental não é moda. É a mesma coisa de falar, sai um remédio novo, vamos todo mundo tomar. Não é assim que funciona. Né? Então, tem muitas questões aqui para a gente conversar. Eu saí um pouco do tema do Mates, mas o Mates faz parte. Por quê? Quando eu falo vamos ser promíscuo, porque o Mates é uma mistura de coisas. É uma mistura de coisas que já funciona, uma mistura de teorias que já tem dado resultado para a questão prática. E o Mates aumenta a visão dos profissionais e de quem faz terapia. Então, quando eu falo da promiscuidade, eu até gosto de ler, né, o significado do que é promíscuo, né, as palavras que vêm misturado, baralhado, confuso. Muitas vezes, para eu poder ter clareza, eu tenho que enfrentar minha confusão. Então, quando vocês trouxeram o exemplo aqui, olha só, eu vi que ali não rolou com o meu cliente, estou vendo um bloqueio aqui, que a coisa não está andando com certos clientes, e eu estou me sentindo o quê? Confusa. Eu fui ensinada a fazer de um jeito e não está funcionando na prática. Se eu não me permitir sentir essa confusão, sentir esse desconforto, sentir esse esquisitice que está acontecendo na minha frente, eu fico no mesmo lugar, eu fecho os olhos e o que eu viro? Aquele profissional cego, por exemplo, que é como se eu tivesse um remédio e eu dou esse remédio para todo mundo. E não estou nem aí para o resultado, eu só continuo acreditando que é o remédio e que não funciona por remédio, só lamento. E não é assim. Então, aqui está até assim, em que há suposta degradação moral. Né? O que é promiscuidade? Vai ter uma degradação moral. Eu tenho certeza que muita gente pode me criticar, pode dizer que eu não tenho moral, que eu isso, que eu aquilo, porque eu falo essas coisas. E eu vou continuar falando. Por quê? Porque eu acredito que a gente não é só a gente é uma complexidade, a gente é corpo, a gente é mente, a gente é espírito. Dentro de cada um, a gente tem... Dentro da mente, eu tenho outras questões para ser olhada. Eu tenho as emoções, eu tenho os pensamentos, eu tenho a forma como eu me relaciono, tem as crenças, né, e vai. O corpo, eu tenho a fisiologia, eu tenho o físico, eu tenho o que está dentro e o que está fora. Dentro do espírito, eu tenho o energético, eu tenho o espiritual, eu tenho... E aí vai, né? O cosmo, o universo, a gente é tudo isso aí. Agora, eu não estou dizendo que a gente tem que saber fazer tudo. Não, eu tenho que ter a cabeça aberta para quem chega no meu consultório pedindo ajuda, porque eu não sou cientista quando o meu cliente chega. Quando o meu cliente chega, eu sou outro ser humano com algumas percepções, com algumas perspectivas, linhas, teorias. Quem quiser, beleza, quem vai estar gravado, tá? Quem falou aqui, eu espero que vocês estejam bem de deixar, porque eu vou deixar esse link para quem não pôde estar aqui, tá? Então ele vai... É uma conversa... Eu que falei que vou precisar sair lá do chat, viu? Tá bom, querida. Obrigada pela contribuição. Eu vou voltar para meninas, depois eu acesso. Espero encontrá-las no curso. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Um beijo, Salene. A gente vai estar... Quem fizer a inscrição para o Deep Dive até amanhã recebe uma supervisão após o curso, tá? Só para avisar, tá bom? Aí é só falar com a Isabela.
Obrigada, viu? Tá, Beijo, então meninas. porque eu já Obrigada até a todos. passei Tchau, aqui, obrigada a vocês. tchau. Já passei também do horário, meu Deus do céu, a maluca que fala vai falar 1 hora, fala 2. Mas é porque o assunto foi maravilhoso, eu acho que tem que ser falado. Então, eu acho que isso tudo que a gente está falando é para dizer que o Mates é isso, eu quero criar, eu quis criar uma comunidade, né? Foi uma coisa inconsciente que hoje é consciente, de profissionais que pensam de forma aberta, integrativa. Nós precisamos ter uma visão integrativa. Eu posso até não trabalhar com todas as linhas, é até impossível trabalhar com todas as linhas, mas eu acho que é importante a gente olhar de forma integrativa. Às vezes eu vou ter que, igual a gente começou aqui, uma experiência lá atrás, no início da minha carreira, eu fazendo a linha psicodrama e um amigo meu fazendo a linha psicanálise, ele recebe uma cliente que era estudante de psicologia, que queria muito fazer o processo dela na psicanálise. Só que ela chegava em sessão, ela não conseguia falar, ela travava a fala. E o meu amigo falava, cara, a pessoa que não fala não consegue fazer terapia comigo. Eu não tenho outras formas de trabalhar. O que ele fez? Ele encaminhou para mim. E falou, você tem psicodrama, Salene? Veja se você consegue fazer essa menina falar, porque quando ela chega em consultório, ela não fala. Eu acho que o psicodrama pode ajudar. Conversamos um pouco sobre isso, a menina aceitou, ela veio fazer o processo comigo, acho que a gente ficou uns 4 meses juntas, e esse era o objetivo dela. Eu quero conseguir falar, porque eu quero voltar lá para a terapia de psicanálise. Quem sou eu para dizer que psicodrama é melhor e que eu vou convencê-la que psicodrama é melhor e que eu vou curá-la? Esse não era o objetivo dela. O objetivo dela era, estou estudando psicologia, quero sentir como é que é a psicanálise na minha vida. Ela entendeu que ela não... E o meu amigo tinha visão muito clara de que tinha um limite na atuação dele. E ele encaminhou para quem? Uma psicodramatista. Ela veio, a gente trabalhou algumas coisas, e o que a gente trabalhou? Por que não dá para falar? E a gente fez muita questão de técnicas de psicodrama ali, que foi muito legal, muito gostoso. E ela voltou a falar, a gente fechou o nosso processo, nosso período de trabalho ali, e ela voltou para a psicanálise. Ela ficou um tempão com ele. É isso. Esse deveria ser nosso olhar. Eu não estou aqui para ser a única que vai salvar e limpar todos os traumas e todas as coisas. Não, eu estou aqui para ser eu estou com uma lanterna, né? Assim, eu estou com uma luz. Vamos olhar o que nós temos nesse quarto aqui. Ah, essa caixinha aqui eu não sei trabalhar com ela, não, mas eu sei, talvez a gente tenha que verificar, porque eu também nem sei para onde a gente vai com essa caixinha. Essa aqui, você pode, acho que está precisando de uma questão mais nutricional. Gente, o intestino, ele faz um impacto muito grande no cérebro. Eu preciso entender mais disso, porque às vezes eu vou precisar de mandar essa pessoa para um clínico. Aí eu falo, por que promíscuo que eu falo? Eu preciso ir lá no nutricionista funcional e ver como é que funciona na minha vida. Eu preciso passar por processos psicoterápicos para eu poder também, às vezes, indicar para uma pessoa. E eu preciso conhecer os profissionais que eu indico às pessoas. Eu não indico para qualquer psicoterapeuta. Eu não indico para qualquer psiquiatra. Eu gosto de conversar com as pessoas com que eu trabalho, porque se ele tem uma visão muito diferente, não vai dar certo esse trabalho. Se ele não olha para o meu cliente com uma forma mais integrativa, esse trabalho não vai ser legal. Quantas vezes barrou, porque o psiquiatra ou o médico que a gente estava trabalhando diminuía a forma que a pessoa se sentia, gente. Isso é frescura. Essa terapia não está funcionando. Eu não posso trabalhar com esse tipo de profissional. Porque não vai ajudar meu cliente, não é nem a mim. Eu sei do meu trabalho, eu não me importo que a pessoa pense no meu trabalho. É o meu cliente, né? Então, assim, o nosso cuidado igual vocês falaram aqui, qual é a necessidade? O que o Mates faz? Ele nos ajuda a perceber melhor qual é a necessidade e ajuda o cliente a perceber sua própria necessidade. Outra coisa que ele faz, que é muito legal, ele tira a patologia da frente. Ele mostra para a pessoa que existe um lugar nele que é saudável. E a gente começa a focar nesse lugar saudável e busca ficar mais nesse lugar saudável. Então, o Mates, ele vem proporcionar isso também. E ele ajuda as pessoas a entenderem que tem situações em que ela não vai precisar de ajuda e situações que ela vai precisar muito de ajuda. Então, eu vejo que, muitas vezes, pais que eu atendo, que falam assim, não, é meu filho, e a gente começa a falar do Mates, a gente começa a conversar sobre o sistema dele, porque eu preciso entender o sistema dele para trabalhar com as crianças. E esse pai começa a entender que ele tem uma coisa lá para ele olhar. Mas ele nunca tinha parado para se olhar da forma que ele se olhou, porque sempre vinha como você tem que mudar, você é isso, você é aquilo. E aí ele olhou que, peraí, eu não sou isso, eu sou aquilo, é meu sistema que está assim. Mates tem ajudado muitos homens. Os homens são muito mais fechados, culturalmente têm mais dificuldade de sentir, porque não puderam sentir, não puderam se expressar. O Mates tem tirado, assim, tem ajudado os homens de uma forma muito linda. Né? Por quê? Porque é uma linguagem mais racional, não deixa de ser, mas que traz aí um contato com o corpo de forma mais
objetiva de alguma forma. E aí, quando eles percebem que o negócio não é tão objetivo, eles não desesperam, eles falam, opa, agora eu entendi que eu estou precisando de mais ajuda, né? Só isso, é só isso, né? Trabalho com crianças e o MATES, a criança entende muito mais rápido que o adulto, tá? E aí, quem trabalha com criança tem uma criatividade linda em cima do trabalho. Já vi pessoas usar o MATES como uma casa virou, na verdade, uma estrada, ficou a mesma estrutura da casa, mas virou uma estrada que sobe e desce em lugares diferentes. Então, assim, quando a pessoa que vem aprender o MATES entende a essência do MATES, ela consegue criar sem destruir o que ela está passando, né? Ela inclui o cliente no MATES, e isso é lindo. Tem gente que fala para mim, Selene, eu não posso ensinar a chave terra. Lá na Austrália, na verdade, é a chave árvore, que é tree. Por quê? Porque onde eu moro, as pessoas têm uma história muito forte de suicídio, e geralmente as pessoas se suicidando, se pendurando nas árvores. Então, de vez em quando, sem querer, todo mês, ou quase toda semana, tem alguém se pendurando. Era um trabalho muito forte que essa moça estava fazendo nessa comunidade. Então, imagina, não dá para falar faz a chave árvore, porque a árvore remete ao suicídio das pessoas. Então, eu falei, esquece, bota outro nome aí. Que outro nome você quer botar aí? Ou não coloca essa de jeito nenhum. Só lembra que aterrar, lembra a árvore. Não usa. Usa MAES, mães, e não mates, né? Então, assim, a questão não é que você tem que fazer o mates do jeito que ele é. É o que eu pego do mates para levar para o meu cliente também, né? Então, a questão da promiscuidade que eu gosto de brincar é o que eu tenho que experimentar como pessoa. Eu preciso me permitir ler outras coisas, eu preciso me permitir ver coisas que não têm comprovação de fato, como a nossa colega falou, mas eu não preciso também acreditar em tudo que está acontecendo. O que tenho que acreditar é no que eu estou percebendo e sentindo quando eu estou na presença do meu cliente. Porque quando a gente fica muito na técnica, a gente esquece da intuição, e ela é muito importante, né? Quando a gente fica muito eu tenho que fazer desse jeito tal coisa. Até no brainstorming, quando eu ensino as pessoas, se eles ficam muito preocupados com os passos, você está esquecendo quem está na sua frente. Não adianta você ficar querendo fazer os passos se a pessoa que está na sua frente não está te acompanhando. Você vai perder esse cliente. E quando eu falo perder o cliente, claro que tem cliente que vai continuar com a gente, claro que não vai. Não é que a gente tem que segurar todos os clientes. Eu acho que faz parte da jornada dele muitas vezes dizer não para o terapeuta e ir embora. Mas eu estou de boa com isso. Eu sei que eu fiz o meu melhor, ou eu acho que eu andei pisando na bola ali, eu acho que eu forcei a bola ali, eu acho que eu não senti muito ele, eu acho que eu não ouvi direito. E aí a gente carrega essa culpa. É para a gente, é um olhar, o MATES, o curso do Deep Dive é para você olhar em você primeiro. Você só vai passar o MATES adiante se você sentir que funciona para você. Então, é um risco? Você vai pagar por um curso que talvez você vai falar, não quero usar com ninguém. Mas, de repente, você vai usar só com você, né? Não aconteceu, mas pode acontecer, né? Deixa eu mostrar só uma coisa rápida, que aí a gente volta para o curso de Deep Dive, porque aqui a gente entrou em vários outros assuntos, e eu quero mostrar que vocês vão ganhar, que vocês vão aprender lá no curso. Quando vocês trouxerem essa temática, quando a gente fala de terapias, eu quero mostrar só um slide. Eu mostro ele também no curso. Eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente mostra ele no Brainstorming, no curso de Brainstorming. Eu vou mostrar ele e vou mostrar rapidamente aqui a casa do Mates, para vocês terem noção do que vocês vão ter em mãos. Tá, eu queria mostrar rapidinho esse cérebro aqui, que é um cérebro que foi... que a gente... Isso aqui é uma palestra que eu dei para o pessoal de psicologia, que eu falo da psicologia integrativa, né? Hoje eu sei que eu sou uma psicóloga integrativa, então é mais fácil me apresentar, né? Aquela que fala de tudo, a promíscua. Mas é a psicóloga integrativa. Para eu me tornar integrativa, eu tive que passar por um monte de terapias, maluquetes, terapias maravilhosas, terapias que eu não dava valor nenhum, que, por exemplo, fazer mandala. Para mim é terapêutico e me fez eu consegui trabalhar um trauma sexual na produção de uma mandala, que eu entrei num processo de desenhar mandala, no final eu percebi que eu tinha desenhado, e eu vi que eu tinha desenhado, eu estava botando para fora um trauma sexual, que eu inconscientemente desenhei nessa mandala, e eu fiz um processo de ritualístico de queimar e deixar ir aquilo lá, depois que eu percebi no final daquele processo da mandala. Por quê? Porque eu deixei meu consciente sair livremente depois que eu fui observar o que estava acontecendo, os pensamentos que eu estava tendo, e o processo da construção dela e da finalização dela foi de limpar e concluir e eliminar, né, de fato, do meu sistema.
Então, existem, olha só, eu falei de mandala, né, que pode ser levada para esse caminho também. Então, é muito, a dança, gente, eu desenvolvi Soul Food Samba, que é sambando com a alma, que é uma forma de sentir o corpo, observar como você está através do samba, né, da dança. Então, tem muitas outras coisas lindas. Hoje, meu processo está sendo na defesa pessoal. Eu estou trabalhando a minha raiva na defesa pessoal. Eu passo mal nas minhas aulas de defesa pessoal. Eu passo mal no meu estômago, eu fico com ânsia de vômito. Eu falo para o meu treinador, eu falo assim, peraí, que agora eu preciso chorar um tiquinho. Aí eu respiro fundo, ele, e aí, beleza? Está pronta para a próxima? Eu estou. E volto, porque eu sei que eu preciso respeitar o meu corpo, eu não vou empurrá-lo, porque o que eu fiz na minha vida? Eu botei a minha raiva encolhidinha, não posso expressar. Depois de muito tempo de terapia, hoje, eu ainda percebo que tem coisas para ser transmutada no meu corpo. E a defesa pessoal está me ajudando. E aí você pode falar, tem pesquisa sobre isso? O Bessel van der Kolk, que é um especialista em trauma, fala da importância do trabalho de yoga, de terapias de tipo psicodrama, mas não é psicodrama, é tipo terapias dramáticas, técnicas dramáticas e defesa pessoal como algo que, de fato, ajuda a trabalhar trauma, porque vai para o corpo e vai para a ação e vai para a interação. Agora, o instrutor de yoga, o instrutor de defesa pessoal, o instrutor da terapia que for, né, da técnica que foi colocada, tem que entender de trauma. E o que está acontecendo? O MATES está sendo uma linguagem que faz as pessoas entenderem o que é trauma, onde a pessoa está bloqueada. Tá? Então, vamos lá. Vou tentar ser mais rápido agora, porque eu tenho que ir, vocês também, né? Já vai me dar meio-dia, meu Deus do céu. Vamos lá. Já dei um curso aqui, né? Vamos lá. Não foi um curso, mas foi uma abertura de muitos cursos que a gente podia fazer junto. Esquece esses nomes grandes, tá? Eu não vou falar desses nomes grandes, vou falar das regiões, tá bom? Rapidamente, de uma forma bem simples e bem chula, né? Vou falar chula, porque assim, é a teoria mais básica do cérebro, quer dizer que o cérebro é dividido em 3 partes, tá? Que é a parte que eles falam reptiliana, aqui de trás, que entra aqui com essa parte aqui entre essa parte do básico da nossa coluna vertebral. E vem aqui atrás, essa parte aqui que a gente fala que está juntinho com a sobrevivência, aqui embaixo, desse negocinho aqui redondo, que tem a ver com luta, fuga, congelamento, colapso também. Essa região também. Aqui, gente, nosso cérebro trabalha junto misturado, tá? A gente que fica tentando separar. Aí nós temos a parte reptiliana, a gente fala reptiliana por quê? Porque é a parte que a gente fala que é a parte que é instintiva, tá? Nós temos a parte límbica, que é a parte central do cérebro. As pessoas dividem como se fosse assim no meio todo, mas é essa parte toda aqui, límbica. Essa parte é onde tem as memórias, as emoções, é onde a gente tem, ela trabalha com essa região aqui de fora para nos proporcionar mais nível de compaixão ou menos nível de compaixão, de gratidão ou menos nível de gratidão, da compulsividade, da recompensa, tá? Então, ela está nos ajudando com tudo isso. Ela trabalha diretamente com luta, fuga, congelamento e ela trabalha com orientação. O que é orientação? Não necessariamente é a luta e fuga. É só ter essa percepção de onde eu estou. Tem um barulho, eu sei para onde eu vou olhar. Eu me percebo fisicamente no meu corpo. Eu tenho visão de com quem eu estou, do som que está acontecendo e eu me situo no espaço, no nível mental, emocional. Então, ele me dá orientação de como estou, onde estou, seguro ou inseguro esse lugar para mim. E aí nós temos a parte cortical, mas principalmente a pré-frontal, que eles falam que é a parte avançada do cérebro, que é a que nos faz ser humanos, onde a gente pensa, racionaliza e temos nossas funções executivas. Eu vou falar rapidamente aqui desse cérebro, que é o seguinte. Vamos olhar a parte verde e vamos olhar a parte vermelha para dentro aqui com essa outra. Essa aqui é a amígdala, que é o centro do nosso alarme, tá? É o alarmezinho do nosso cérebro. Ele também trabalha com outras regiões, como a ínsula, PNG, que são outras regiões que nos ajudam a alertar ou não, mas ela é a que vai dar os gritos, é a amígdala. O que acontece? Olha a região que está mais próxima da amígdala, a parte subcortical, a parte inconsciente. É ela que está diretamente ligada na amígdala. Ela acionou, minha gente, não interessa o que você pensa. Se tiver que correr, vai correr, se tiver que congelar, vai congelar. Esse coitado aqui não fala a língua da amígdala. O que é esse coitado? É o nosso racional. É as nossas funções executivas. Esse coitado, quando esse bicho aqui fica doidão, quem conversa com ele é o resto desse cérebro aqui, as memórias, o nosso fisiológico, o nosso motor, que vai fazer corre e fica. É isso.
é o autônomo, é o autônomo, ele é autônomo, ele vai fazer tudo sozinho. Aí esse aqui que não consegue fazer nada por esse, o que ele vai fazer? Ele vai julgar esse aqui, que é a gente vai começar a julgar, ou seja, tem alguma coisa de errada? O que está acontecendo? Eita, sou ruim. Aí, se tiver coisa negativa aqui, aí pronto, aí que aumenta toda essa percepção interna que a gente tem, e aí eu começo a ter dificuldade de foco, de concentração, de planejamento, de análise, de interpretação e de tudo. Por quê? Esse aqui fala inglês, esse aqui fala português, não tem nenhum tradutor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de terapias que façam com que eu acione e faça com que esse bichinho aqui fique regulado, para que essa criaturinha aqui da frente consiga dar significados, percepções diferenciadas. Porque aí ele vai poder pensar, analisar, vai poder gerar novos... Até, se isso aqui estiver muito acionado, eu posso ter até dificuldade de gerar novos neurônios. O trauma, gente, como é que a gente fala? Atrofia até a nossa capacidade de gerar novos neurônios. A neurogênese, ele atrofia a nossa forma de criar novas conexões, neuroplasticidade. E aí, o que ele cria bastante? Dissociação. A gente começa a ter um cérebro que trabalha sozinho, partes diferentes trabalhando sozinho, fica uma orquestra, cada um tocando uma música. Por isso que a gente fica doidão, por isso que a gente fica desconectado, por isso que a gente passa mal, por isso que a gente desenvolve doenças. Então, a gente precisa achar terapias e, através da nossa presença, obviamente, da nossa própria autorregulação, é que a gente vai atingir também isso aqui, porque esse bichinho aqui, gente, o subcortical, ele está prestando atenção no o subcortical, na verdade, o subcortical do nosso cliente está prestando atenção no nosso subcortical. O inconsciente dele está em comunicação direta com o nosso consciente, nosso inconsciente. Tá? Então, quando um cliente chega e se sente à vontade na nossa sala, o cérebro dele está subcorticalmente procurando o que está legal e o que não está legal. Então, às vezes eu tô sendo a pessoa mais calma do mundo na presença dele, mas se o sistema dele chegar ativado, ele não vai perceber que eu estou calma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar mais circunstâncias de segurança. Então, eu tenho que diminuir meu tom de voz, eu tenho que olhar para ele de forma diferente, eu tenho que fazer perguntas que façam com que ele se sinta mais presente, eu tenho que pedir para que ele sinta o sofá, eu tenho que oferecer um chá, um café, eu tenho que acolher essa pessoa. Aí, depois que eu acolho, eu posso fazer terapia com essa pessoa. Mas se eu não acolher e for direto para a terapia, eu não estou fazendo o meu trabalho direito. Tá? Quem trabalha na saúde mental, você não é médico. Até os médicos já estão mudando suas posturas. Então, a gente aqui tem que mostrar mais e mais e mais que não é só uma questão de técnica, é uma questão de conectividade. A gente quer que as pessoas aprendam a se conectar com elas e para elas se conectarem com elas, elas precisam se conectar, aprender a se sentir seguro nas conexões. E nós somos esse espelhão que vai representar o pai, a mãe, o professor, o marido, o ex, não sei o quê, desta pessoa. Nós vamos representar muita coisa para que essa pessoa comece a olhar essas relações dela com ela e dela com o outro. Então, por que eu estou mostrando isso? Tem terapia, gente, que funciona com essa parte aqui do cérebro. Comportamental, TCC, técnicas, psicanálise, vai muito aqui, tá? Terapias que não envolvem o relacional jamais vão conseguir acionar isso aqui para regulação permanente. Essa regulação ela é temporária, tá? A regulação no pré-frontal é temporária. Só vai ser permanente se ela atingir outras regiões que a gente está vendo aqui embaixo, por exemplo, como essa região aqui, que tem uma comunicação mais direta com esse sistema aqui de luta, fuga, de proteção. Então, sim, há formas que eu faço pergunta, há formas de olhar e o meu relacionar vai fazer com que essa parte aqui sinta ativada, mas ela não vai ser a única ativada. Eu estou ativando outras regiões do cérebro que vai entrar numa regulação permanente. Então, o MATES, ele vem trazendo várias chaves que vão cutucar aqui, ou queremos cutucar aqui, ou vamos cutucar aqui, ou vamos cutucar aqui, ou no motor. A gente vai usar várias formas de cutucar o cérebro e ver como que o cérebro responde. Por onde que é mais fácil para essa pessoa se regular? Porque se às vezes você continuar pedindo para ela usar o pensamento, mudar o pensamento, está travado. Se isso aqui estiver travado, não adianta.
Então, eu tenho que usar a respiração. A respiração vai diretamente acionar o subcortical. E aí, com certeza, vai acionar aqui. É engraçado que essa imagem, você vê que ela não tem nenhuma seta vindo direto do pré-frontal para dentro, para cá, né? Ele desce para outra região para depois entrar, né? Então, tem essa imagem no YouTube, né? No YouTube, na internet. Tem várias explicações usando essa imagem. A minha que eu gosto de usar é dizer isso, olha só, não vem nada do pré-frontal direto para o subcortical. Então, se a terapia ficar só aqui, eu nunca vou conseguir ajudar essa pessoa. E não estou falando só do TCC, é qualquer coisa que você esteja fazendo que esteja ficando só aqui. Né? Então, não adianta eu ficar só no... Sabe, às vezes tem pessoas que têm uma conectividade maravilhosa com o cliente. Ele chega e se sente em casa. E aí, tá funcionando? Tá modificando esse cérebro? Tá cutucando as coisas que precisam ser cutucadas para poder modificar esse cérebro? A ativação tá ficando do mesmo jeito? Meu trabalho não é ser amiguinho do meu cliente. Meu trabalho é ter um diálogo diferenciado. Então, hoje eu falo assim, olha, eu vou trabalhar com você e o que eu quero te oferecer diferente é que você vai falar tudo que você tem que me falar, só que eu quero deixar o seu corpo e o seu cérebro estar junto com o que você for me contar. Então, às vezes, eu vou pedir para você parar um pouquinho de me falar para a gente perceber o que o cérebro está trazendo, como que você se sente por dentro, como que o corpo está. Porque não adianta você me falar tudo, porque vai ser a mesma coisa de você chegar e conversar com uma amiga no bar. Não quero que você me conte toda a história. Eu quero que você me conte a história me dizendo como é que você se percebe ao contar essa história. A gente quer criar consciência. Quando a gente ajuda a pessoa a ter mais consciência, essa região aqui, ó, entre o pré-frontal e o límbico, ela cresce. Aqui eu começo a ter mais empatia, começo a ter mais... esse singular aqui, né? Não vou ficar falando nessas palavras aqui, não, mas essa região entre o cortical e o subcortical, que a gente até chama, né, que é o cortical do límbico, né, que é a parte externa do límbico, quando ela fica mais forte, mais ativada, a gente consegue ter mais freio com os nossos impulsos, a gente consegue ter mais compaixão com a gente com o outro, a gente consegue ter mais gratidão. E a gente quer atingir isso. Muitas vezes, gente, para a gente conseguir fazer um trabalho com uma pessoa, vou voltar aqui para a gente, e vou abrir o outro e a gente vai fechar de verdade. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão, como que eu falo? Elas não estão conseguindo nem se sentir. Então, se ela não consegue nem perceber que ela não está sentindo, não dá para fazer um trabalho. Ela tem que perceber que pelo menos não está sentindo, ou que está sentindo tão difícil que não está querendo sentir. Isso é muito importante. Bessel van der Kolk fala, a gente não pode fazer trabalhos de terapia, principalmente trabalhar o trauma, com pessoas que não estão reguladas. O que ele está querendo dizer? Não adianta a pessoa estar aqui ativada, com medo, desesperada, e eu querer fazer terapia com ela. O cérebro não está funcionando de forma aberta, está travado, está bloqueado, está em modo de sobrevivência. Eu preciso conectar, eu preciso trazer essa pessoa para aqui e agora. E eu só consigo fazer isso se eu estiver aqui no aqui e agora, e não panicando com ela e não querendo mudar esta pessoa com alguma coisa de fora para dentro, né? E cada caso é um caso. Então, agora, o que vai acontecer no curso? Quem vai assistir isso aqui depois, coitado, tô até com pena, porque assim, né, vai ficar quanto tempo aqui? Eu acho que quando você assiste depois, um vídeo muito alto é muito complicado, mas tudo bem, vamos lá. Obrigada por quem está aqui ainda comigo. Deixa eu abrir essa outra imagem para vocês terem aqui um pouco do que vocês vão aprender no mês. Tá aqui. Vamos lá. De novo aqui. Então, como funciona o cérebro? A gente vai usar essa casinha, eu quero que vocês já conheçam essa casinha, a gente vai usar essa casinha para explicar o sistema nervoso central, desculpa, o sistema nervoso autônomo, a gente vai usar essa casa. A gente usa a casinha de criança, tá? E a gente usa a casinha de adulto, que vem com mais palavras. Eu sempre gosto de iniciar com essa. Por quê? O que essa aqui vai fazer no cérebro? Que parte ela vai atingir? Na hora que a pessoa olha. A parte verde, pré-frontal. Eu não quero atingir essa área ainda, eu quero essa aqui, ó. Eu quero ir lá para o lado direito do cérebro, sabe? Parece bobo, mas não é. Só porque parece que é de criança não é bobo. Segunda coisa, quem está vindo para terapia, quem está precisando de ajuda, não é o adulto do meu cliente, é a criança interna do meu cliente. Então, eu já quero dizer para essa criança interna, estou aqui, ó,
já estou te vendo. E de forma indireta. Lembra, a gente está trabalhando de forma subcortical, tá? Então, indiretamente, já estou conversando com esse cérebro pelas imagens. E aí tem a casa do autoabandono, que eu explico também no curso como é que ela funciona. Você vê que ela tem um meio menor, tem um monte de história interessante para falar sobre ela. A gente pratica todas as chaves juntos. Eu vou praticar com vocês que estão aqui comigo, a gente vai fechar praticando com vocês que estão aqui comigo as chaves, tá? Quem esteve aqui comigo ao vivo, eu vou dar essa prática rapidinho para vocês sentirem. E aqui são as coisinhas que vocês vão aprender. A gente vai aprender essa tabela aqui no curso, a gente vai aprender a usar essas tabelas. Essa aqui, cadê? A gente vai aprender como é que o cérebro desregulado funciona. Tá, esse aqui já não é mais para esse curso, aqui já é mais do facilitador de grupo. Mas o que eu queria mostrar para vocês vocês vão receber no curso, cadê? A gente vai falar mais o que é autorregulação e tudo mais. E vocês vão receber pulseiras, vocês vão receber material praticamente, né, que vocês têm que usar no curso. Por isso que eu preciso das pessoas se inscrevendo antes, para poder receber isso em casa o mais cedo possível. Então, vocês com certeza recebem uma pulseira de criança e uma de adulto, para vocês sentirem, perceberem como é que é o material. Vocês recebem um saquinho, que a gente faz a terra, né, o exercício terra. Então, é um saquinho para vocês colocarem areia ou alguma coisa pesada para a gente usar. Se não chegar a tempo, a gente usa outras coisas, mas para vocês usarem no consultório, vocês vão ter esse saquinho. Recebem a apostila e vocês vão estar fazendo online. Então, vocês vão aprender a fazer o Mates online, coisa que não daria para explicar no presencial. Agora, existe um trabalho que chama do cordão invisível mágico, eu falei para vocês, que seria legal da gente fazer um outro momento, que agora que a gente está podendo se encontrar, no outro momento a gente fazer um presencial para vocês sentirem como é que a gente trabalha o cordão, eu e o cliente. Quem fez o curso comigo pessoalmente percebeu o poder dessa técnica. É uma técnica que pode virar uma terapia e ela vai para outros lugares mesmo, assim. O cordão, ele é um exercício simples, que vocês vão aprender a fazer, só que quem quiser levar para um lugar mais profundo, aí a gente teria que entrar num momento de mais profundidade. Mas vocês vão ver como é que eu faço na terapia usando o cordão, tá? Vocês vão ter vídeos para assistir. Então, tem um videozinho antes do curso, tem o curso, que eu não gravo, mas depois, entre uma semana e a outra, vocês vão ter vídeos para assistir e vocês vão ter acesso de um mês para assistir todos os outros vídeos que estão lá disponíveis para vocês, tá? Essa turma, eu vou falar logo, todas as turmas eu já incluí no Clube Mates. Essa vai ser a última turma que eu vou incluir no Clube Mates. O que é o Clube Mates? Você termina o curso, você faz parte de um clube que fica um monte de vídeo lá e você tem desconto para outros programas ou outras parcerias que eu tenho. E uma das coisas que eu quero fazer é dar mais suporte para quem está lá no clube. Também a gente divulga o seu trabalho, porque lá tem uma página de divulgação de quem é do Mates, tá? Então, esse é o bônus. Só que vai ser, no futuro, vai ser um produto à parte. Então, essa vai ser a última turma que a gente vai incluir nesse pacote do jeito que está, tá? Então, já fiquem sabendo disso. E quem se inscrever até amanhã à noite vai poder fazer parte do grupo de supervisão após um mês do curso, tá? De 1 a 2 meses do curso. A gente vai fazer uma data que dê para todo mundo se organizar. Então, quem fizer a inscrição até amanhã, meia-noite, vai poder participar de um momento assim, como é que foi a sua prática, como é que tem algum cliente que você quer falar, tem alguma coisa que você está percebendo na sua prática, e aí a gente pode ter esse momento aí de conversa, de esclarecimento de outras coisas que ficaram para vocês. Olha, eu podia ficar aqui, né, o final de semana inteiro com vocês. É muito gostoso falar disso, é muito gostoso, eu fico feliz de encontrá-las e conhecê-las, porque eu falo que o Mates maravilhoso, ele atrai as pessoas maravilhosas na minha vida, e eu já estou sentindo a mente e o coração de vocês, e eu estou muito, muito, muito feliz. Vamos estender? Tem um pedido aqui, né? Não tenho promoção, não, mas eu tenho só esse bônus da supervisão, né? Quer que estenda até segunda-feira? Vamos deixar até segunda, porque tem gente que talvez amanhã precise assistir também e tal, né? Eu acho que vou deixar até terça. Por que eu vou deixar até terça? Porque a gente precisa ter certeza quem vai e quem não vai para mandar o material, tá? A Bela manda pelo correio, então a gente vai fazer isso
Até então, terça-feira, a pedido de quem está aqui live, em consideração quem está aqui. Terça-feira, Isabela vai me matar, minha assistente, ela fica louca comigo. Ela fala assim, você não pode fazer essas coisas. Mas vamos lá, às vezes eu fico, é isso, eu fico promíscua. Eu me rendo a vocês, entendeu? Mas é isso. Algum comentário, alguma pergunta? Porque eu queria deixar gravadas as perguntas e a prática a gente vai fazer fora da gravação, tá? É o privilégio de quem pôde estar aqui ao vivo comigo. Tudo joinha? Então me dá joinha, se não tem. Então tá bom. Então tá, eu agradeço quem esteve aqui. Ficamos aqui, não sei, talvez 1h30 ou mais conversando. E espero conhecer vocês, espero tê-los lá no curso, que vai ser agora em junho. A data eu vou colocar aqui debaixo do vídeo para que vocês possam ver. E falar com a Isabela por questão de pagamento. A gente está difícil, conversa com a Isabela de parcelamento e tudo mais. E quanto antes você fizer, antes você receberá o material. Então, se puder, seria ótimo. Deixa eu te falar aqui. Tem algum contato que a gente pode entrar diretamente com essa menina para a gente lição? Isabela. Porque eu recebi o link para participar de uma outra colega. Está participando aí. Quem te mandou? Entendeu? Quem te mandou? Que legal. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver o nome dela aqui. Aí eu ela eu vou te passar. Tá, pode pensar aí. Vou passar aqui. Vou passar aqui o meu Instagram é Salene O. Souza. E eu vou passar o telefone da Isabela aqui. E vou falar alto aqui também. Porque aí todo mundo já pode pegar esse telefone. Então, só para colocar Salene O. Souza é o meu Instagram. Caso vocês queiram falar comigo, às vezes a Isabela que vai responder, mas eu que vejo o Instagram, sou eu que vejo. A informação que às vezes eu peço para ela passar. Deixa eu achar aqui. Isabela. E aí eu já passo o telefone dela para vocês, que aí vocês falam diretamente com ela. Então, o telefone dela é... Cadê? Aqui. É 31, é de BH, 31. Acredito que tem que botar mais um 9, né? 9, eu não tenho 2 vezes o 9, mas seria provavelmente 99453 1069. 99453 1069. Eu estava com o meu slide aqui de contato, e infelizmente eu não estou com ele aqui, mas tudo bem. Esse é o contato direto da Isabela. Qualquer coisa, entra no meu Instagram e tem um e-mail, mas eu estou com medo de dar o e-mail errado para vocês. Deixa eu ver aqui, é Mates Brain Regulation. É isso. Mates Brain Regulation. Não vou falar, não, porque vai que eu dou errado, tá? Eu falo assim, Isabela, vem comigo, ela é meu cérebro esquerdo com essas coisas. Mas vocês estão com o telefone. Colocar no chat aí para a gente o número do... Tá bom, passo sim. E eu vou botar debaixo do vídeo também, quando eu mandar o vídeo, tá? Vou mandar com tudo bonitinho para vocês, para não fazer o pessoal ficar aqui esperando. Então, só para eu fechar esse vídeo aqui que está sendo gravado, eu vou botar aqui no chat já. Vamos fazer a prática do Mates e vamos, com fé em Deus, nos encontrar aí no próximo mês. Então, deixa eu só fechar e já escrevo para vocês aqui. Só fechar o vídeo aqui. Então tá, um prazer e obrigado pelo interesse, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês.